Meu nome é Zorá, e aos 29 anos, eu estava em um vestido de noiva feito sob medida de $20.000, olhando para um salão de baile cavernoso e vazio. Sem pais, sem irmão, sem convidados, apenas um único envelope grosso cor creme encostado no arranjo de mesa principal. O bilhete dentro da caixa não trazia parabéns. Nem um pedido de desculpas. Dizia simplesmente: não iremos. Acostume-se. Minha família achou que finalmente tinha me destruído. Pensaram que eu desabaria em lágrimas no chão de mármore e imploraria por seu amor. Em vez disso, peguei meu telefone e cancelei silenciosamente o contrato de aluguel da cobertura, o SUV de luxo e o cartão de crédito que eles estavam usando para financiar a traição. Antes de contar como transformei as férias roubadas deles em um verdadeiro pesadelo, me diga de onde você está assistindo nos comentários. Dê um like e se inscreva se você já teve que dar uma lição brutal de respeito à sua família, porque, acredite, você vai querer ver o que acontece quando eles tentarem pagar a conta. O silêncio no grande salão de baile do St. Regis Atlanta era ensurdecedor. Deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Os lustres de cristal brilhavam. As rosas brancas estavam perfeitamente arranjadas em imponentes arranjos, e o quarteto de cordas estava afinado e pronto para tocar. Mas não havia ninguém para ouvi-los. Meu noivo, Darius, estava ao meu lado, segurando minha mão com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele parecia mais magoado do que eu. Estávamos esperando havia uma hora. Meu telefone estava em silêncio. Minha mãe, Bernice, não o atendia. Meu pai, Desmond, foi encaminhado diretamente para a caixa postal. E meu irmão Malik, o filho predileto da nossa família, que nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida, postou um story no Instagram 2 horas atrás, mas apagou imediatamente. A coordenadora do evento, uma mulher chamada Sarah, a quem eu havia pago uma fortuna, caminhou em nossa direção. Seus saltos tilintavam no chão polido, ecoando como tiros na sala vazia. Ela parecia pálida, sua máscara profissional escorregando. Zorá, sussurrou. Encontrei isto na suíte nupcial. Foi deixado pela sua cunhada, Chloe. Meu estômago se contraiu. Chloe, a esposa do meu irmão. A mulher que passou os últimos 3 anos me fazendo sentir como uma intrusa na minha própria linhagem. A mulher que sorria mostrando os dentes, mas nunca os olhos. Peguei o envelope. Era um papel de carta pesado e caro, do tipo que minha mãe insistia em usar para manter as aparências. Dentro havia uma única folha. A caligrafia era a da minha mãe, irregular e apressada. Zorá, Chloe tem estado muito estressada ultimamente. O ambiente do casamento está sendo muito tóxico para a saúde mental dela, então decidimos fazer uma viagem em família. Usamos as passagens que você reservou para a lua de mel, já que você pode reservar mais com o seu trabalho. Darius é um bom rapaz, mas sejamos honestos, esse casamento é só uma formalidade. Você não precisa da nossa presença para assinar nenhum documento. Resolva isso. PS, não nos ligue. Vamos desligar nossos telefones. Li 2 vezes. As palavras giravam diante dos meus olhos. Tóxico. Chamaram meu casamento de tóxico. Entreguei o bilhete a Darius. Ele leu e viu uma veia saltar em sua testa. Ele é um neurocirurgião, um homem que mantém a calma ao operar cérebros humanos. Mas naquele momento, ele parecia pronto para incendiar o prédio. Eles pegaram nossas passagens de lua de mel, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Eles estão nas Maldives às nossas custas. Você precisa entender que isso não era novidade. Era apenas o ápice de 29 anos sendo o caixa eletrônico da família Wilson. Fui eu quem pagou as dívidas de jogo do meu pai quando tinha 22 anos, e ele jurava que tinha sido um péssimo investimento. Fui eu quem comprou a casa onde eles moravam porque Malik havia falido sua terceira startup e eles perderam a casa da família por execução hipotecária. Para eles, eu era apenas Zorá, a idiota útil, a assistente. Eles pensavam que eu servia café para gente rica. Eles não faziam ideia de que eu era, na verdade, sócio sênior de uma das firmas de gerenciamento de crises mais implacáveis do país. Eu resolvia escândalos para políticos e atletas. Destruía reputações para ganhar a vida. E minha família acabará de me entregar a maior crise da minha vida. Sarah, a coordenadora, parecia prestes a chorar.
Sinto muito, Zora. Quer que eu avise a cozinha para suspender o serviço? Olhei para as mesas vazias, os milhares de dólares em flores, o bolo desperdiçado. Não, Sarah, eu disse, com a voz firme. Cancele tudo. Embale a comida e envie para o abrigo para moradores de rua na rua Peachtree. Envie as flores para o asilo no quarteirão seguinte. Diga ao quarteto para ir para casa com o pagamento integral. Virei-me para Darius. Ele ainda segurava o bilhete, balançando a cabeça, com os olhos cheios de dor por mim. Meu bem, sinto muito, disse ele. Olhei-o nos olhos. Não precisa se desculpar. Este é o melhor presente de casamento que poderiam ter me dado. Clareza. Tirei o véu e joguei-o numa cadeira. Vamos. Para onde? Ele perguntou. Quero comer um hambúrguer, eu disse. Estou morrendo de fome. E tenho trabalho a fazer. Saímos do hotel e enfrentamos o calor úmido de Atlanta, ainda trajando nossas roupas de casamento. Os transeuntes olhavam fixamente para a noiva em seu vestido de alta costura, enquanto ela caminhava apressadamente em direção ao posto de serviço, mas eu não ligava. O manobrista trouxe meu carro. Assim que me sentei no banco do passageiro, abri meu laptop. Darius dirigiu em silêncio, sabendo que era melhor não me interromper com essa expressão no meu rosto. A mesma expressão que eu tinha quando estava prestes a enterrar o inimigo de um cliente. Entrei no meu portal bancário. A primeira coisa que vi foi uma cobrança pendente de 30 minutos atrás. $5.000. O Four Seasons Maldives, um pacote de spa para 4 pessoas. Dei uma risada, um som frio e seco. Eles estavam recebendo uma massagem enquanto eu permanecia em um altar vazio. Naveguei até a aba de gerenciamento de cartão de crédito. Lá estava ele, o cartão American Express Centurion, o cartão preto. Eu havia adicionado meu pai e Malik como usuários autorizados há 5 anos para emergências. Eles tinham usado o lugar para bebidas alcoólicas, roupas de grife e agora para férias roubadas. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Eu não apenas bloqueei o cartão. Reportei o roubo. Marquei todas as transações das últimas 24 horas como fraudulentas. Então, fui além. Entrei na conta da companhia aérea. Vi as passagens de volta. Primeira classe, totalmente reembolsáveis. Eu cliquei em cancelar. O reembolso seria acreditado na minha conta. Eles estavam presos em uma ilha no Oceano Índico, sem cartões de crédito ativos e sem como voltar para casa. Fechei o laptop no exato momento em que meu celular acendeu na tela inicial. Era uma notificação do meu aplicativo bancário. Transação recusada. Four Seasons Maldives. Valor tentado, $200. Bar da piscina. Olhei para Darius e sorri pela primeira vez naquele dia. Começou. A milhares de quilômetros de distância, nas Ilhas Maldives, o sol se punha sobre o Oceano Índico, pintando o céu com tons de violeta e dourado, um espetáculo que custava uma fortuna para se presenciar. Minha cunhada Chloe estava aproveitando esse momento, segurando o celular para uma transmissão ao vivo para seus 20.000 seguidores. Ela fez beicinho, ajustando a alça do biquíni de grife que eu sabia com certeza que ela havia debitado da minha conta na semana anterior. Vivendo a melhor vida possível, ela disse carinhosamente para a câmera, ignorando o fato de que deveria estar em um casamento em Atlanta. A família sempre em primeiro lugar, escreveu ela na legenda do vídeo, com um emoji de coração. A ironia era sufocante. Ela não fazia ideia de que o chão digital sob seus pés havia acabado de desmoronar. Ela fez um sinal para o garçom pedindo outra rodada de champanhe e reuniu meu irmão, Malik, e meus pais para uma selfie em grupo à beira da piscina infinita. Eles pareciam radiantes, corados pelo calor e pela emoção de gastar o dinheiro de outra pessoa. Após a sessão de fotos, eles foram até o espaço subaquático ultra exclusivo do resort para fazer o pagamento. A conta foi astronômica. $5.000 por uma única tarde de tratamentos com algas marinhas e folhas de ouro no rosto. Meu pai, Desmond, deu um passo à frente, peito estufado, irradiando a arrogância de um homem que nunca precisou pagar as próprias contas. Ele bateu com força o pesado cartão American Express preto no balcão de mármore, produzindo um estalo satisfatório. Coloque aqui, disse ele, mal olhando para a recepcionista.
A recepcionista, uma mulher elegante com um uniforme impecável, sorriu educadamente e inseriu o chip. Passou-se um instante, e depois outro. A máquina emitiu um bip agudo e implacável. Ela franziu a testa e tentou novamente. Bip. O sorriso não vacilou, mas seus olhos se tornaram frios. Sinto muito, senhor, disse ela, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. Este cartão foi dado como roubado. Meu pai deu uma risada nervosa que falhou no meio. Isso é impossível, balbuciou. Tente de novo. É o cartão da minha filha. Ela autoriza tudo. Eu estava sentado em uma mesa em uma lanchonete em Atlanta, no meio de um cheeseburger com bacon, quando meu telefone começou a vibrar. Era meu pai. Dei um gole lento no meu milkshake antes de responder. Não disse olá. Zorá, o que você fez? Meu pai sibilou, com a voz trêmula de raiva e pânico. O cartão não está funcionando. Estão dizendo que foi roubado. Resolvam isso imediatamente. Estamos no caixa. As pessoas estão olhando fixamente. Engoli um pedaço do meu hambúrguer. Não levantei a voz. Não chorei. Eu simplesmente disse: ninguém mais vai pagar suas férias, pai. Aceite isso. E desliguei. Bloqueei o número imediatamente depois. De volta às Maldives, a situação estava se deteriorando rapidamente. A recepcionista fez sinal para o gerente sobre um homem grande que parecia menos um funcionário da hotelaria e mais um segurança. Ele aproximou-se do balcão, com um rosto impassível. Senhor, se o senhor não puder providenciar uma forma de pagamento alternativa imediatamente, seremos obrigados a envolver as autoridades locais. A apropriação indébita de serviços é uma ofensa grave aqui. Minha mãe, Bernice, começou a hiperventilar, agarrando o peito num espetáculo que teria ganhado prêmio se alguém acreditasse nela. Malik tentou entregar seu próprio cartão de crédito, mas todos sabiam que o limite era de $500. A transação foi recusada imediatamente. Chloe interrompeu a transmissão ao vivo. A realidade da situação a atingiu em cheio. Eles estavam presos em uma ilha com uma conta de $5.000 e sem acesso a dinheiro. O olhar do gerente desviou-se para o pulso dela. O Rolex Submariner. Era um presente que eu lhe comprara 2 anos atrás, quando ainda tentava conquistar o coração deles, tentando ser a cunhada perfeita. Valia $12.000. Precisaremos de garantia, disse o gerente, sem deixar espaço para discussão. Até que os fundos sejam transferidos, disse ele, estendendo a mão. Chloe olhou para Malik, esperando que ele lutasse por ela. Mas meu irmão apenas encarava o chão, humilhado e impotente sem meu dinheiro para sustentá-lo. Com as mãos trêmulas e lágrimas de pura raiva escorrendo pelo rosto, Chloe desabotoou o relógio. Ela o atirou com força sobre o balcão, o metal pesado atingindo o mármore com um baque surdo. Enquanto eram escoltados para fora do spa, não para sua luxuosa vila, mas para a recepção para resolverem sua situação de hospedagem, o olhar de Chloe mudou de constrangimento para um ódio frio e implacável. A guerra tinha começado oficialmente. O voo de volta das Maldives foi uma caminhada da vergonha de 20 horas na classe econômica, financiada por um cartão de emergência estourado que Malik havia escondido na meia. Eles chegaram ao exclusivo arranha-céu de Buckhead, em Atlanta, com a aparência de sobreviventes de um naufrágio, desgrenhados, irritados e com cheiro de ar viciado de avião. Eles esperavam entrar na cobertura climatizada onde eu os havia deixado morar de graça nos últimos 3 anos, se jogar nos sofás de couro italiano e planejar sua vingança contra mim. Eles esperavam o conforto da casa que alegavam ser deles, mas que legalmente pertencia à filha que haviam descartado. Eles ignoraram o porteiro, que geralmente os cumprimentava com um sorriso, mas hoje mantinha a cabeça baixa, digitando furiosamente em seu computador. Eles pegaram o elevador privativo até o 42º andar, o silêncio no vagão carregado com a raiva contida da minha mãe. Quando a porta deslizou, eles não pisaram no tapete macio do hall de entrada. Em vez disso, entraram em um campo minado de seus próprios pertences. O corredor parecia um bazar de garagem chique que deu errado. Caixas de papelão estavam empilhadas do chão ao teto, todas etiquetadas com caneta preta. Cozinha, quarto principal, a bagunça do Malik. As roupas de grife deles estavam amontoadas em sacos de lixo transparentes, que se encostavam precariamente nas paredes.
Minha mãe, Bernice, deu um suspiro de espanto, agarrando o peito. Meu pai, Desmond, encarava a montanha de caixas, o rosto adquirindo uma tonalidade roxa perigosa. Chloe foi a primeira a reagir. Ela marchou até as portas duplas de mogno e digitou o código na fechadura inteligente. Acesso negado. A voz automatizada soou alegremente. Chloe deu outro soco, desta vez com mais força. Acesso negado. Ela chutou a porta, o salto deixando uma marca na madeira. Abra essa porta, Zorá. Ela gritou, com a voz embargada. Eu sei que você está aí dentro, sua bruxinha insignificante. Não houve resposta. O apartamento estava em silêncio. Meu pai se juntou a ele, socando a madeira com o punho. Esta é a minha casa, bradou ele, com a voz ecoando pelo corredor de mármore. Você não pode me trancar para fora da minha própria casa. Abra imediatamente. O barulho era ensurdecedor. Nos outros apartamentos, os cães começaram a latir. Em seguida, as portas das unidades vizinhas se abriram um pouco. Eram médicos, advogados e magnatas da tecnologia, pessoas que pagavam um preço alto por paz e privacidade. Eles saíram para o corredor, com os celulares em mãos, gravando o espetáculo da família Wilson em colapso nervoso no corredor. Minha mãe, que se orgulhava de ser a personificação da elegância, agora gritava como uma banshee, tentando rasgar um saco de lixo para encontrar seus sapatos. Malik ameaçava arrombar a porta, gritando palavrões que ecoavam pelas paredes. De repente, o elevador tocou. O barulho no corredor cessou instantaneamente. A porta deslizou e eu saí. Vestia um terno branco sob medida que custava mais do que o carro do meu irmão, estava impecavelmente arrumado e carregava uma pasta de couro. Eu não parecia uma vítima. Eu parecia a CEO que eu era. E eu não estava sozinha. Ao meu lado estava o xerife Wilkins, um homem cujo último escândalo eu havia feito desaparecer há 6 meses. Ele olhou para minha família com a expressão cansada de um homem que já tinha visto de tudo. Zorá! Minha mãe gritou, correndo em minha direção, estendendo as mãos como se quisesse me estrangular ou me abraçar. Eu não conseguia distinguir. Graças a Deus. Diga a esse homem para nos deixar entrar. Diga a ele que isso é um engano. Não hesitei. Não recuei. Simplesmente abri a pasta e retirei um documento com um carimbo vermelho na capa. Não é um engano, mãe, eu disse, com a voz calma e serena. Esta é uma notificação formal de despejo. Vocês eram inquilinos por prazo indeterminado e violaram os termos do nosso acordo verbal ao furtarem bens do proprietário. Seu contrato de locação está rescindido imediatamente. Meu pai encarava o papel, abrindo e fechando a boca. Vocês não podem fazer isso, sussurrou. Nós temos direitos. O xerife Wilkins deu um passo à frente, com a mão casualmente apoiada no cinto. Na verdade, Sr. Wilson, não. A propriedade pertence à Sra. Wilson. A escritura está em nome dela. As contas de luz e água estão em nome dela. Vocês são, essencialmente, invasores. E já que você perturbou a paz, tem exatamente 5 minutos para pegar suas caixas e desocupar o local antes que eu o prenda por invasão de propriedade. Chloe soltou um som que era meio soluço, meio grito. Para onde vamos? Lamentou ela, olhando para a montanha de sacos de lixo. Olhei para ela, depois para meus pais e finalmente para Malik. Verifiquei meu relógio. Isso me parece um problema pessoal, eu disse. Sugiro que você comece a se mexer. O elevador está esperando. O Starlight Motel, nos arredores de Atlanta, era muito diferente da cobertura em Buckhead. O letreiro de neon piscava com um zumbido ameaçador, e o carpete do quarto individual deles cheirava a décadas de más decisões. Minha mãe, Bernice, sentou-se na beira do colchão afundado, chorando em uma toalha áspera. Ela lamentava ter criado uma víbora, dizendo que eu era uma criança ingrata que havia esquecido seu lugar. Ela não se culpou pelo roubo nem pelas mentiras. Ela me culpou pelas consequências. Meu pai, Desmond, andava de um lado para o outro no espaço apertado, resmungando sobre processos judiciais e respeito, enquanto Chloe estava sentada num canto, apagando freneticamente comentários negativos de suas redes sociais. Mas era meu irmão Malik quem fervilhava com um tipo diferente de energia.
Em sua mente distorcida, eu não era apenas cruel, eu era um criminoso. Ele se convenceu de que não havia a menor possibilidade de eu conseguir pagar aquela cobertura ou o cartão de crédito Black com um salário de assistente. Ele concluiu que eu devia estar desviando dinheiro da empresa de gestão de crises onde eu trabalhava. Ele se via como o herói que me desmascararia e me obrigaria a devolver tudo à família para comprar o silêncio deles. Na manhã seguinte, Malik vestiu o único terno que lhe restava, amassado por ter ficado guardado em um saco de lixo, e pegou um ônibus até o arranha-céu de vidro em Midtown, onde minha empresa, a Sterling Crisis Management, ocupava os 3 últimos andares. Ele passou pela recepção do prédio, tomado por uma fúria hipócrita, e subiu de elevador até o 35º andar. Ele invadiu a recepção, exigindo falar imediatamente com o proprietário. Quando a recepcionista perguntou seu nome, ele gritou que se chamava Malik Wilson e que tinha provas de que sua funcionária Zora estava desviando fundos da empresa. Ele esperava pânico. Esperava que o agradecessem. Em vez disso, a recepcionista olhou para ele com uma mistura de confusão e pena. Senhor, disse ela, com voz calma e profissional. O senhor deseja denunciar Zora Wilson por roubo de quem? De você, cuspiu Malik, batendo com a mão na mesa. Ela não passa de uma secretária de luxo. Não tem como ela pagar por carros de luxo e mansões legalmente. Confira as contas. Ela está te roubando descaradamente. A recepcionista não chamou a segurança imediatamente. Em vez disso, apertou um botão no telefone e disse: o Sr. Sterling, irmão de Zora, está aqui. Ele tem algumas preocupações sobre as finanças dela. Um instante depois, as portas duplas da sala da diretoria se abriram. Arthur Sterling, o sócio fundador, saiu. Ele não parecia zangado. Parecia divertido. Jovem rapaz, disse Arthur, cruzando os braços. Zora não rouba desta empresa. Zora possui 30% desta empresa. Ela não é assistente. Ela é a sócia-gerente e nossa principal solucionadora de problemas. O único motivo pelo qual esta empresa obteve lucros recordes no ano passado foi por causa da sua irmã. Malik congelou. O ar lhe faltou os pulmões. Ele olhou de Arthur para a parede de retratos atrás da mesa. Lá estava, meu rosto bem ao lado do de Arthur, sob o título Liderança Executiva. A ficha caiu para ele como um soco no estômago. Eu não era um ladrão. Eu era um multimilionário. E eu construí tudo isso enquanto eles me chamavam de inútil. A maioria dos irmãos teria sentido vergonha naquele momento. Eles teriam sentido orgulho ou, pelo menos, arrependimento pela forma como trataram o irmão. Mas Malik não era como a maioria dos irmãos. Ao sair do prédio, o choque em seu rosto se dissipou, dando lugar a um sorriso lento e predatório. Ele não viu meu sucesso como motivo para se desculpar. Ele o viu como uma vulnerabilidade. Se eu tivesse tanto dinheiro e uma reputação a zelar, eu teria algo a perder. Ele pegou o celular e discou para nossa mãe. Mãe, pare de chorar, disse ele, com a voz baixa e gananciosa. Não vamos processá-la. Vamos fazê-la pagar. Agora eu sei o segredo dela, e vale muito mais do que uma cobertura. A manhã de domingo em Atlanta é um desfile para a alma, especialmente na Catedral Ebenezer Grace, onde meus pais foram diáconos por 20 anos. Apesar de dormir num colchão irregular no Starlight Motel, minha mãe, Bernice, conseguiu passar a vapor seu vestido de seda e obrigar meu pai a vestir seu melhor terno. Eles entraram amontoados no Range Rover branco, o último símbolo remanescente da mentira em que viviam. Eles precisavam que a congregação os visse para acreditar que ainda eram os pilares da comunidade, ainda abençoados e altamente favorecidos. Eles estacionaram bem na primeira fila, o lugar reservado para os dizimistas mais generosos, um lugar que só mantinham porque eu vinha secretamente cobrindo suas doações há uma década. Eles entraram no santuário, de cabeça erguida, ignorando os sussurros sobre sua ausência no meu casamento. Eles pensavam que Deus era o único juiz que importava, mas esqueceram que o oficial de justiça não se importa com a sua salvação. Eu não estava lá, mas tive um lugar na primeira fila graças à transmissão ao vivo que a igreja fazia todas as semanas. Eu assistia da minha sala, tomando um café com leite gelado, enquanto o bispo Green começava seu sermão sobre a virtude da honestidade. A ironia era deliciosa. No meio da homilia, um estrondo baixo começou do lado de fora, aumentando de volume até fazer vibrar os vitrais.
Era o aroma mecânico característico de um elevador hidráulico. As pessoas começaram a se virar. Os recepcionistas se dirigiram para as portas. Então, as pesadas portas de carvalho se abriram e um homem com um colete amarelo neon entrou no nártex. Ele não estava lá para orar. Ele cruzou o olhar com o chefe dos recepcionistas e apontou em voz alta para o estacionamento, reclamando de um Range Rover branco que estava bloqueando a passagem do guincho. Meu pai ficou paralisado. Minha mãe apertou a Bíblia com tanta força que achei que a capa fosse se romper. O sussurro se espalhou pelos bancos da igreja como um incêndio florestal. Aquele é o carro dos Wilson. Por que está sendo rebocado? Meu pai se levantou, tentando manter a dignidade, e caminhou rapidamente em direção à saída, mas não foi rápido o suficiente. Através das portas abertas, toda a congregação pôde ver o enorme guincho dando ré até o SUV. A placa do veículo estava claramente visível. Era o carro que eu havia alugado em meu nome para eles há 3 anos. Ontem, liguei para a empresa de leasing e informei que estava devolvendo o veículo por falta de pagamento. Eu disse a eles exatamente onde encontrar. No domingo de manhã, o pânico tomou conta. Meu pai abandonou sua caminhada digna e começou a correr, gritando: "Espere, pare. Isso é um erro." Minha mãe o seguiu, seus saltos batendo freneticamente no chão de pedra, seu chapéu torto. Malik e Chloe vinham logo atrás, com uma expressão de quem queria ser engolido pela terra. Eles surgiram em meio à luz brilhante do sol, exatamente no momento em que o elevador ergueu o SUV no ar. O sistema de alarme emitiu um som de sirene rítmico que abafou o coro. Meu pai agarrou o braço do motorista do guincho, implorando com o rosto coberto de suor. "Vocês não podem levar isso", gritou ele. "Nós temos direitos." O motorista simplesmente o dispensou com um gesto brusco e lhe entregou uma prancheta. O dono entregou o veículo, dizendo em voz alta o suficiente para que os diáconos nos degraus ouvissem: "Senhor." Ela disse: "Vocês eram motoristas não autorizados." O carro foi içado, parecendo uma baleia encalhada. A congregação se espalhou pelos degraus, assistindo ao espetáculo. Essas eram as pessoas que meus pais passaram a vida inteira tentando impressionar. Agora eles viram Desmond e Bernice Wilson como eles realmente eram: farsantes, falidos, sem carro. Minha mãe desabou no asfalto, soluçando não pela perda do carro, mas pela perda da única coisa que ela realmente amava: sua imagem. Enquanto o caminhão se afastava, arrastando pela rua o último resquício de prestígio deles, o bispo balançou a cabeça lentamente. Fechei meu laptop. O carro tinha sumido. O orgulho deles tinha ido embora. Mas eu estava apenas começando. O quarto do Starlight Motel cheirava a cigarro velho e desespero. Mas para minha cunhada, Chloe, era o cenário perfeito para sua obra-prima. Ela estava sentada de pernas cruzadas no colchão irregular, vestindo um dos meus antigos moletons grandes demais, que ela havia roubado anos atrás. Ela prendeu seus cabelos loiros num coque desarrumado que parecia tragicamente desprovido de esforço. Ela colocou o celular em cima de uma pilha de bíblias que encontrou na mesa de cabeceira, ajustou a luz circular que carregava para todo lado como se fosse um aparelho de suporte à vida e apertou o botão de gravar. Ela não gritou nem se enfureceu como fizera no corredor da minha cobertura. Em vez disso, fez algo muito mais perigoso. Ela chorou. "E aí, pessoal?" ela sussurrou para a câmera, com a voz trêmula e uma fragilidade calculada que me deu arrepios. Eu não queria fazer este vídeo. De verdade, não queria. Mas não temos outra alternativa. Ela enxugou uma lágrima que eu sabia que ela havia provocado ao manter os olhos abertos sem piscar por 30 segundos. A família do meu marido é composta por pessoas boas, trabalhadoras e amorosas. Mas a irmã dele, Zorá, simplesmente nos expulsou de casa. Ela expulsou os próprios pais idosos. Roubou a escritura da casa deles enquanto eles confiavam a ela a administração das finanças. E agora estamos na rua. Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, deixando que o silêncio fizesse todo o trabalho pesado. "Está congelando aqui fora", mentiu ela, baixando a voz para um sussurro. "Estamos tremendo neste quarto de motel porque não temos dinheiro para ligar o aquecimento." Ela expulsou meus pais em pleno inverno só porque podia, porque tem dinheiro e poder e acha que isso a torna Deus. Por favor, precisamos de ajuda. Precisamos de justiça.
Assisti ao vídeo do meu escritório em Midtown, onde o ar-condicionado estava ligado no máximo porque fazia 35 graus Celsius em Atlanta. Era meados de julho. A sensação térmica era sufocante. Não havia inverno. Não havia geada. Mas a internet não se importa com a previsão do tempo. A internet se importa com lágrimas. Em 3 horas, o vídeo já tinha 2 milhões de visualizações. A seção de comentários era um verdadeiro antro de indignação descabida. As pessoas estavam me chamando de monstro. Estavam divulgando meus endereços antigos. Hashtags começaram a viralizar. Justiça para os Wilsons. Crise do boicote a Sterling. A narrativa mudou. Tão rápido que minha cabeça girava em direção ao mundo. Eu não era mais vítima de roubo e abandono. Eu era o abutre corporativo maligno que se aproveitava de sua doce e inocente família. Chloe soube usar sua fragilidade como arma, interpretando com perfeição o papel da mulher branca indefesa, vítima da cunhada negra, poderosa e raivosa. Era um clichê tão antigo quanto o tempo, e o público adorava. As consequências foram imediatas. O telefone do meu escritório começou a tocar, não com novos clientes, mas com clientes antigos apavorados. Um rapper cujas acusações de agressão eu estava tentando fazer desaparecer ligou dizendo que não queria que minha energia negativa afetasse seu julgamento. Um assessor de um senador enviou um e-mail suspendendo nosso contrato, alegando questões de imagem. Fiquei parado junto à janela, olhando para a cidade sufocante, e percebi que, pela primeira vez na minha carreira, eu era o epicentro da crise. Eu estava acostumada a controlar a narrativa, mas Chloe havia tirado a caneta da minha mão. Arthur Sterling entrou no meu escritório com uma expressão sombria. Ele não disse nada a princípio, apenas colocou seu tablet sobre a minha mesa. A página estava aberta em um blog de fofocas. A manchete dizia: gestora de crises cria o próprio desastre. Despeja pais idosos para ganhar fama. Arthur suspirou. Zorá, eu sei quem são essas pessoas. Eu sei o que fizeram com você. Mas a situação é crítica. Perdemos 3 contratos de prestação de serviços esta manhã. Você precisa resolver isso, e rápido, ou os sócios vão convocar uma votação. Senti o frio aço do medo em meu estômago. Eles estavam vindo atrás do meu sustento. Malik e meus pais estavam compartilhando o vídeo, alimentando a polêmica e acrescentando suas próprias mentiras nos comentários sobre como eu sempre fui ciumenta e cruel. Eles estavam destruindo o império que eu construí, tijolo por tijolo, apenas para se aquecerem por uma noite. Mas o verdadeiro golpe, aquele que realmente me derrubou, não veio de um cliente. Veio do meu marido. Meu telefone vibrou com uma chamada de Darius. Atendi, esperando ouvir sua voz calma, seu tom tranquilizador. Em vez disso, ouvi o ruído de fundo do hospital, o bip agudo dos monitores e o zumbido baixo de conversas urgentes. Zorá, disse ele, e sua voz estava tensa, forçada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Preciso que você me escute. Acabei de ser chamado ao escritório do chefe de cirurgia. Meu coração parou. Por quê? Perguntei, agarrando a borda da minha mesa. É um paciente? Aconteceu alguma coisa? Não, Zorá, não é um paciente. É o conselho. Eles viram o vídeo. Eles viram os comentários pedindo minha demissão porque sou casado com a mulher que maltrata idosos. Pacientes estão ligando para a administração perguntando se o médico que opera seus cérebros é um sociopata por associação. Ele fez uma pausa e eu pude ouvi-lo respirar com dificuldade. Me colocaram em licença administrativa. Zorá, enquanto aguardam uma investigação sobre meu caráter. Eles me mandaram para casa. Estou indo para o carro agora. O telefone escorregou da minha mão e caiu na mesa com um estrondo. Encarei a parede, minha visão embaçando. Eles tinham vindo atrás do meu dinheiro e eu tinha rido. Eles vieram atrás da minha casa e eu lutei. Mas agora vieram atrás de Dário. Eles haviam tocado na única pessoa no mundo que me amava incondicionalmente. Chloe queria uma guerra. Ela queria me pintar como a vilã. Ela não fazia ideia de que tinha acabado de me dar a motivação para me tornar exatamente isso. Se eles queriam um monstro, eu mostraria um monstro a eles. Não gritei quando a ligação caiu.
Eu não joguei meu telefone contra a parede. Simplesmente fui até a porta do meu escritório, tranquei-a e sentei-me no meu centro de comando. A suspensão de Darius foi a gota d'água. Eles atacaram meu coração, então eu atacaria a tábua de salvação deles. Minha família havia se esquecido de quem eu era. Eles pensavam que eu era apenas Zorá, a submissa. Mas o mundo me conhecia como faxineiro. E a primeira regra da gestão de crises é nunca interromper o inimigo quando ele está cometendo um erro. Chloe achava que suas lágrimas eram sua arma, mas ela deixou um rastro digital quilométrico e eu tinha as provas. Eu não emiti um comunicado de imprensa. Não fiz uma transmissão ao vivo no Instagram para me defender. Isso pareceria defensivo. Em vez disso, criei uma conta de e-mail anônima roteada por meio de um servidor na Suíça. Compilei um dossiê. Não era um desabafo. Era um simples ensaio visual intitulado Um Alto Custo da Pobreza. Enviei a mensagem para os 3 principais blogs de fofoca que estavam difamando meu nome nas últimas 24 horas. Depois, sentei e esperei. Os blogs publicaram a notícia em 20 minutos. A internet adora uma vítima, mas adora ainda mais um mentiroso. A primeira imagem era uma comparação lado a lado. À esquerda, havia uma captura de tela do vídeo de Chloe, onde ela tremia no quarto do motel afirmando que não tinham nada. À direita, havia uma foto dela do Instagram, datada de 3 meses atrás. Ela estava posando com uma bolsa Hermes Birkin de edição limitada, avaliada em $12.000. A legenda dizia, feito por mim mesmo. Abaixo da foto, eu havia anexado o extrato da American Express. O valor da compra da sacola estava destacado em amarelo neon. O nome da titular do cartão era Zorá Wilson. A próxima imagem era ainda mais condenatória. Mostrava a fatura do spa nas Maldivas. $5.000 em tratamentos faciais com ouro e envolvimentos com algas marinhas foram debitados no meu cartão justamente no dia em que eu estava sozinha no altar. Ao lado, coloquei o recibo das pastilhas de freio do meu Honda Civic de 7 anos. Eu dirigi aquele carro por uma década, debatendo se deveria consertar os freios ou guardar o dinheiro para pagar o IPTU da cobertura onde meus pais moravam. O contraste era brutal. Lá estava a irmã rica e malvada dirigindo um carro velho, enquanto a família pobre e indefesa se esfoliava com pó de ouro às custas dela. A legenda que coloquei foi simples. Se eles estão congelando em um motel, por que ela está usando uma pulseira Cartier no vídeo? Essa pulseira custou $6.000. Eu também paguei por ela. A maré virou tão rápido que causou um estalo. A seção de comentários, que clamava pela minha cabeça, de repente parou. Detetives da internet começaram a dar zoom no pulso de Chloe no vídeo em que ela chora. Eles encontraram as joias. Analisaram os registros de data e hora nos recibos do spa. A narrativa dos pais idosos e pobres, abandonados ao frio, começou a ruir. As pessoas começaram a fazer perguntas. Por que os pais tinham passagens de primeira classe se estavam sem dinheiro? Por que a cunhada estava vestindo roupas de grife enquanto implorava por aquecimento? A simpatia evaporou, substituída por um ceticismo frio e implacável. Um comentário chegou ao topo com 10.000 curtidas. Espera aí, então a irmã pagou por tudo, eles roubaram a lua de mel dela e agora estão bravos porque ela os deserdou? Isso não é abuso. Isso são consequências. Observei as métricas mudarem no meu monitor, um sorriso frio surgindo em meus lábios. Eles queriam atenção. Agora a tinham. A intimação chegou por mensagem de texto da minha tia Mai. Não era um pedido, era uma ordem. Reunião de família, domingo, 14 horas. Não se atrasem. Eu sabia exatamente o que era isso. Na família Wilson, chamávamos isso de conselho de anciãos, mas, na realidade, era um pelotão de fuzilamento. Sempre que alguém se desviava das regras, os tios e tias se reuniam para intimidá-los e obrigá-los a se submeter, usando as escrituras e a culpa como armas. Eles tinham visto os blogs. Tinham visto os comentários me defendendo. E agora estavam se unindo para proteger o nome da família, o que aparentemente significava proteger os mentirosos e punir quem dizia a verdade. Cheguei à casa da tia Mai com meu Honda de 7 anos. A entrada da garagem estava cheia de carros, alguns dos quais eu havia ajudado a pagar.
Entrar naquela sala de estar era como entrar em um tribunal onde o veredicto já havia sido lido. Minha mãe estava sentada num canto, com uma expressão frágil, enxugando as lágrimas dos olhos com um lenço de papel. Malik estava com um sorriso irônico, de pé atrás da cadeira do tio Bernard, como um príncipe exilado. O ar cheirava a carne assada e julgamento. Tia Mai começou a falar antes mesmo de eu me sentar. Zorá, estamos decepcionados com você. Você envergonhou esta família. Você desonrou seus pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, e não exponhas a vida deles na internet para que estranhos zombem. Tio Bernard interveio com voz estrondosa, você foi abençoada com riqueza, Zorá. Mas se tornou arrogante. Você acha que, por ter um pouco de dinheiro, pode ditar as regras aos mais velhos? Somos uma comunidade. Nos apoiamos mutuamente. Não chutamos a família quando ela está em dificuldades. Eles continuaram por 20 minutos. Me chamaram de egoísta. Me chamaram de perdida. Disseram-me que eu precisava pedir desculpas a Chloe pelo estresse, aos meus pais pelo despejo e ao Malik por ter ferido seu orgulho. Eles exigiram que eu reativasse os cartões de crédito e pagasse imediatamente um novo apartamento para meus pais, como forma de demonstrar meu arrependimento. Sentei-me ali na poltrona de encosto alto, com o rosto impassível e as mãos apoiadas na minha bolsa de couro. Deixei-os falar até ficarem sem fôlego. Deixei-os extravasar cada gota de sua indignação. Quando a sala finalmente se acalmou, aguardando meu pedido de desculpas, eu me levantei. Não levantei a voz. Não citei as escrituras. Meti a mão na minha bolsa e tirei uma pilha de envelopes brancos. Caminhei ao redor do círculo de cadeiras, entregando-os um a um. Para você, tio Bernard, eu disse, colocando um envelope grosso em seu colo. Para você, tia Mai. Primo Dante, tia Sheila. Eles olharam para os envelopes, confusos. O que é isso? Perguntou tia Mai, franzindo a testa. É uma carta de desculpas. Abra-a, eu disse calmamente. O som de papel sendo rasgado ecoou pela sala. O tio Bernard pegou uma planilha. Nela, constava um empréstimo de $20.000 que lhe fiz há 5 anos para um lava-jato que nunca abriu. Ele nunca me devolveu um centavo. Tia Mai mostrou um extrato bancário comprovando que eu paguei os $15.000 pela reabilitação do filho dela, mesmo ela tendo jurado que ia pagar. Meu primo Dante encarava o recibo da fiança, que eu havia pago para que ele não passasse o dia de ação de graças na cadeia do condado. Voltei para o centro da sala. O silêncio era pesado, sufocante. A justa indignação havia se dissipado, substituída pela fria e dura realidade da própria hipocrisia. Olhei cada um deles nos olhos. Todos nesta sala têm algo a dizer sobre como gasto meu dinheiro e como trato minha família. Mas reparei que as únicas pessoas que me criticam são as que vivem às minhas custas há anos. Apontei para os envelopes. Esses são os seus registros. Esse é o preço das suas opiniões. Fiz uma pausa, deixando o peso do momento recair sobre seus ombros. Se houver alguém nesta sala que não tenha dívidas comigo, alguém que tenha pago o que deve e nunca me tenha pedido um centavo, essa pessoa tem a palavra. Você pode me dar uma lição sobre obrigações familiares. Eu esperei 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. O tio Bernard olhou para os seus sapatos. A tia Mai dobrou o papel nervosamente e enfiou no bolso. Malik olhou ao redor da sala, esperando que alguém o defendesse, mas ninguém disse nada. O tribunal tinha sido dissolvido pelas suas próprias dívidas. Ótimo, eu disse, pegando na minha mala. Já que todos estamos cientes da nossa situação, vou embora. Não me liguem mais pedindo dinheiro. O banco de Zorá está permanentemente fechado. Virei-me nos calcanhares e saí pela porta da frente, deixando-os sentados no silêncio da própria vergonha. O desespero tem um cheiro característico. Cheira a suor, perfume barato e más decisões. Meu irmão Malik estava arrasado. Depois da humilhação na reunião do Conselho de Anciãos, ele não saiu para procurar emprego. Ele não se desculpou. Em vez disso, decidiu reforçar sua ilusão de que o mundo lhe devia algo para viver. Ele encontrou um grupo de investidores privados, que é um termo educado para tubarões solitários operando nos fundos de uma boate de striptease no centro de Atlanta.
Ele apresentou a eles uma ideia revolucionária de aplicativo que existia apenas em sua cabeça. Mas não foi isso que os convenceu. O que os convenceu foi o sobrenome dele e o fato de ele ter irmã. Ele disse a eles que eu era seu sócio silencioso. Ele disse a eles que eu estava garantindo o empréstimo pessoalmente. E para provar, apresentou uma nota promissória de $50.000 com a minha assinatura. Ele se achava um gênio. Pensava que podia pegar o dinheiro emprestado, investir em algum esquema de criptomoeda, pagar de volta com juros e ficar com lucro antes mesmo de eu perceber a diferença. Mas Malik não era um gênio. Ele era um jogador numa maré de azar. Os $50.000 desapareceram em menos de 48 horas, engolidos por maus negócios e hábitos de consumo ainda piores. Quando chegou a hora de pagar a primeira parcela semanal, Malik simplesmente desapareceu. Parou de atender o telefone. Pensou que conseguiria se esconder. Ele se esqueceu de que pessoas que emprestam dinheiro a juros de 40% não enviam e-mails. Elas enviam mensagens de texto. Eu estava no meio de uma reunião estratégica com um senador quando as portas de vidro da nossa recepção se estilhaçaram. 2 homens entraram. Não usavam ternos. Vestiam jaquetas de couro e tinham expressões que pronunciavam violência. Eles ignoraram a recepcionista que estava gritando e pegaram tacos de beisebol e destruíram o aquário personalizado na sala de espera. Água e peixes exóticos se espalharam pelo chão de mármore. Quebraram os monitores da recepção. Era um caos. Era aterrorizante. E foi exatamente o erro que eu precisava que eles cometessem. Saí da sala de conferências com um rosto impassível, uma expressão de calma. Minha equipe de segurança já estava se movendo para interceptá-los, mas eu levantei a mão. Eu queria que eles me vissem. Eu queria que eles soubessem exatamente com quem estavam lidando. Vocês estão procurando por Malik, eu disse, minha voz se sobrepondo ao barulho do vidro quebrando. O homem maior deu um passo à frente, esmagando a casca de foca sob sua bota. Seu irmão nos deve 50.000. Ele assinou o papel. Ele disse que você era responsável por isso. Se ele não pagar, você paga. Ou voltaremos quando você não estiver no trabalho. Olhei para o taco de beisebol em sua mão e depois para a câmera de segurança piscando no canto do teto. Não hesitei. Não peguei meu talão de cheques. Peguei meu telefone e disquei 911. Você cometeu um erro, eu disse ao homem. Eu não assinei nada. E você acabou de cometer um roubo à mão armada e destruição de propriedade em um prédio que abriga uma agência federal no 4º andar. A polícia já está no saguão. Ele me olhou confuso. Mostrou-me uma foto do documento no celular. Essa é a sua assinatura, ele cuspiu as palavras. Eu ri. Foi um som frio e cortante. Isso é uma falsificação, e eu posso provar. Abri as imagens de segurança do saguão do prédio no meu tablet. Virei a tela para que ele pudesse ver. A gravação tinha sido feita há 3 dias. A foto mostrava Malik sentado em um banco no saguão com um homem que reconheci como um de seus associados. A imagem mostrava Malik tirando um documento do bolso do paletó. Mostrava-o olhando em volta, nervoso, antes de pegar uma caneta e assinar meu nome no final da página. Ele chegou a praticar uma vez em um guardanapo antes de assinar o documento definitivo. A câmera capturou cada traço da caneta em alta definição 4K. Seu sócio viu ele falsificar minha assinatura. Eu disse que ele sabia que era falsa. E você acabou caindo numa armadilha. As sirenes soavam lá fora. Os homens se entreolharam, percebendo tarde demais que não eram os predadores ali. Eram as presas. Quando a polícia os arrastou para fora algemados, eu já havia enviado as imagens por e-mail ao promotor distrital. Acrescentei uma acusação de roubo de identidade e fraude contra Malik ao boletim de ocorrência. Meu irmão não era mais apenas um incômodo. Ele era um criminoso. A polícia emitiu um mandado de prisão contra ele em menos de 1 hora. Malik Wilson agora era um foragido procurado por causa de $50.000 que não tinha e por um crime que fora estúpido demais para cometer. Olhei para o aquário destruído, os peixes se debatendo e os cacos de vidro. Era uma bagunça. Mas era uma bagunça que eu podia limpar. A vida de Malik, no entanto, era uma mancha que se tornava permanente. O telefonema aconteceu às 3 horas da manhã,
a hora da bruxa para manipuladores e narcisistas. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira e, quando vi o número da minha mãe piscando, quase deixei cair na caixa postal. Eu havia bloqueado o número principal dela, mas ela estava ligando de um celular descartável, provavelmente um que ela comprou em um posto de gasolina com as moedas que encontrou debaixo das almofadas do sofá do motel. Respondi, não por preocupação, mas por curiosidade. Queria saber qual seria o próximo passo em seu plano desesperado. Você o matou, gritou Bernice no telefone antes mesmo que eu pudesse dizer alô. Sua voz estava rouca e carregada daquele tipo de histeria que geralmente precede uma exigência de dinheiro. Seu pai está no hospital. Ele sofreu um ataque cardíaco fulminante ao ver a notícia sobre o mandado de prisão. A polícia veio procurar Malik e Desmond simplesmente agarrou o peito e desmaiou. Está feliz agora, Zorá? Você colocou seu irmão na cadeia e seu pai na sepultura. Sentei-me na cama e acendi o abajur. Meu pulso não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Senti um distanciamento frio e clínico. Qual hospital? Perguntei. Grade, ela soluçou. Venha para cá. Se ele morrer, a culpa será sua. Desliguei o telefone e liguei imediatamente para meu advogado. Eu não ia entrar naquele quarto de hospital como uma filha em luto. Eu ia entrar como uma mulher entrando em uma cena de crime. Eu precisava de uma testemunha e precisava de proteção. Disse a ele para me encontrar na entrada do pronto-socorro em 20 minutos. Quando cheguei, a sala de espera era um mar caótico de dor e sofrimento reais, mas minha mãe conseguiu se tornar o centro das atenções. Ela estava estendida sobre uma fileira de cadeiras de plástico, gemendo tão alto que podia ser ouvida no estacionamento. Ela usava um vestido preto como se já estivesse vestida para o funeral. Quando me viu caminhando em sua direção, ladeado por um homem de elegante terno italiano, seus olhos se estreitaram. Ela se levantou, apontando um dedo trêmulo para o meu rosto. Vejam quem finalmente resolveu aparecer, gritou, atraindo os olhares de todas as enfermeiras e seguranças por perto. A filha pródiga. Você fez isso. Você o estressou com suas mentiras e sua vingança. Eu a ignorei. Fui direto para o posto de enfermagem. Meu nome é Zorá Wilson, disse a enfermeira da triagem. Meu pai, Desmond Wilson, foi internado. Preciso falar com o médico dele imediatamente. A enfermeira olhou para mim e depois para minha mãe, que agora se agarrava à lapela do meu advogado, implorando que ele salvasse seu marido da minha crueldade. Os olhos da enfermeira reviraram levemente, um movimento microscópico que me disse tudo o que eu precisava saber. Ele está no quarto 4, disse ela. O médico está com ele agora. Voltei para a baia 4, com minha mãe atrás de mim, gritando acusações. Abri a cortina. Meu pai estava deitado na cama, conectado a um monitor que emitia um sinal sonoro com uma pulsação rítmica constante. Ele parecia pálido, com os olhos fechados e a respiração superficial. Foi uma atuação convincente. Se eu não tivesse passado 29 anos vendo fingir doenças para não pagar as contas, talvez eu tivesse me preocupado. O médico se virou. Parecia exausto. Segurava uma prancheta e olhou do meu pai para mim. Você é a filha? Sim, eu disse. Ele está morrendo? Minha mãe se jogou aos pés da cama. Diga ao médico dela. Diga que ela partiu o coração dele. O médico suspirou e ajeitou os óculos. Ele olhou para o monitor e depois para nós. Senhora Wilson, seu pai não teve um ataque cardíaco. As enzimas dele estão normais. O eletrocardiograma está normal. Minha mãe parou de chorar imediatamente. O que você quer dizer? Ela retrucou bruscamente. Ele desabou. Estava agarrando o peito. Ele desmaiou porque seu nível de açúcar no sangue estava perigosamente baixo. Disse o médico, com a voz monótona, ele está com hipoglicemia. Com base nos exames de sangue, ele não ingeriu nada substancial nas últimas 24 horas. Ele não está morrendo, senhora Wilson. Ele está com fome. O silêncio que preenchia o pequeno espaço delimitado por cortinas era mais pesado que chumbo. Olhei para meu pai. Suas pálpebras tremeram. Ele sabia que o jogo tinha acabado.
Ele havia se privado de comida por um dia para simular uma emergência médica, na esperança de me fazer sentir culpada e me levar a retirar as acusações contra Malik, ou talvez apenas para me colocar na mesma sala para que pudessem me emboscar. Foi patético. Foi baixo até para eles. Recorri à minha mãe. Você me ligou às 3 da manhã e me disse que eu o matei porque ele pulou o almoço. Ele estava tão estressado que não conseguia comer, ela gritou, tentando mudar de assunto. Ele estava preocupado com o filho. Olhei para o médico. Dê alta a ele, eu disse. E envie a conta para o endereço que consta em sua licença. Não vou pagar por isso. Virei-me nos calcanhares e saí. Minha mãe agarrou meu braço com força, como um torno. Você não pode simplesmente ir embora. Ele precisa de uma carona. Não temos mais o carro por sua causa. Olhei para a mão dela até que ela a soltasse. Chame um Uber, eu disse, fria como gelo. Ah, e espere. Você não tem cartão de crédito. É melhor começar a andar, mãe. É um longo caminho de volta para o motel. Saí pelas portas da emergência e me deparei com a noite úmida de Atlanta, deixando minha mãe gritando meu nome para uma plateia de estranhos que já não se importavam. Eles tentaram usar minha humanidade contra mim, mas esqueceram um detalhe importante: eu a havia perdido há anos. A mensagem de texto da Chloe chegou 2 dias depois do fiasco no hospital, enquanto eu revisava as minutas da ordem de restrição contra meu irmão. A conversa foi desprovida dos emojis habituais e da falsa cordialidade. Precisamos conversar a sós. Sem paz, sem Malik, apenas negócios. Soube imediatamente que o fim estava próximo. Os ratos não estavam apenas fugindo do navio que afundava. Eles estavam se voltando uns contra os outros. Escolhi o local com cuidado, o bar do lobby do Ritz-Carlton no centro de Atlanta. Era público o suficiente para garantir minha segurança, mas caro bastante para fazer Chloe se sentir confortável, para fazê-la pensar que estava de volta ao mundo que ela sentia que merecia. Ela chegou com 10 minutos de atraso, usando óculos de sol enormes e um sobretudo bem fechado, provavelmente para esconder o fato de que suas roupas por baixo não estavam à altura de seus padrões habituais. Ela deslizou para a mesa em frente à minha e pediu uma taça do champanhe mais caro do cardápio sem nem olhar para mim. Ela engoliu metade de uma vez só antes de finalmente tirar os óculos. Seus olhos estavam duros. A fragilidade que ela demonstrava no TikTok havia desaparecido, substituída por um olhar frio e calculista. Acabou para mim, Zorá, disse ela, com a voz baixa e desprovida de qualquer emoção. Cansei do motel. Cansei de chorar e cansei completamente da sua família. Dei um gole na minha água com gás. Eu achava que a família era tudo, Chloe. Não foi isso que você disse aos seus seguidores? Ela soltou uma risada áspera e amarga. Por favor, isso foi para a plateia. Vamos ser realistas. Seus pais são exaustivos. Eles são barulhentos. Eles são carentes. E são obcecados com as aparências que não podem bancar. E o seu irmão, ela zombou, franzindo os lábios em desgosto. Malik é uma criança pobre e iludida. Pensei que casar com ele seria um passo à frente. Pensei que vocês cuidassem uns dos outros. Pensei que estava me casando com a excelência negra, mas acabei me casando com um circo. Senti um lampejo de raiva ao ouvir a expressão a vocês, mas reprimi o sentimento. Eu precisava que ela continuasse falando. Eu precisava que ela cavasse o buraco ainda mais fundo. Então, você está infeliz? Perguntei, mantendo a voz neutra. Infeliz não chega nem perto de descrever, ela retrucou, cuspindo as palavras. Estou enojado. Estou farto do cheiro daquele motel. Estou farto de fingir que respeito seu pai quando ele não passa de um vigarista de terno barato. Eu deveria ter ficado com pessoas que entendem como o mundo realmente funciona. Eu deveria ter sabido que não devia me misturar com uma família como a sua. É sempre uma confusão com vocês. Sempre barulho, sempre bagunça. Pronto. O racismo que vinha fervilhando sob a superfície há 3 anos, mascarado por sorrisos e elogios disfarçados. Ela não nos odiava apenas porque éramos pobres. Ela nos odiava porque se achava inerentemente superior a nós. Então, qual é a solução, Chloe? Perguntei, recostando-me.
Ela inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de ganância. Uma indenização? Você quer que eu vá embora? Quer salvar a preciosa reputação da sua família? Ótimo! Me pague $500.000 em dinheiro vivo. Transfira para uma conta offshore. E o que eu ganho com $500.000? Você recupera sua vida. Eu me divorciarei de Malik. Vou postar um vídeo dizendo que tudo foi um mal-entendido e que você e eu fizemos as pazes. Depois, vou desaparecer. Vou deixar essa família desprezível para trás, onde ela pertence. Você me paga e eu estanco o sangramento. Olhei para ela. Ela estava completamente confiante. Achava que me tinha encurralado. Ela pensou que eu pagaria qualquer coisa para acabar com a humilhação pública. Ela não percebeu que a humilhação fazia parte do plano. $500.000, repeti lentamente, certificando-me de que minha pronúncia fosse perfeita. Para me divorciar de Malik e admitir que nunca o amei. Amor, ela zombou, servindo o resto do champanhe em sua taça. Querida, amor não paga por Hermes. Malik foi um investimento, e um investimento ruim. Agora estou minimizando minhas perdas. Temos um acordo? Olhei para ela por um longo momento, deixando o silêncio se prolongar. Fingi estar ponderando as opções. Fingi ser a irmã desesperada tentando salvar sua família. Tudo bem, eu disse baixinho. $500.000, mas preciso de tempo para liquidar alguns bens. Você tem 48 horas, disse ela, colocando os óculos de sol de volta. Ou eu volto para o TikTok e conto para o mundo inteiro sobre a sonegação de impostos do seu pai. Eu sei onde os esqueletos estão enterrados, Zorá. Não me teste. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu do saguão do hotel sem olhar para trás, deixando a conta do champanhe em aberto sobre a mesa. Ela caminhava com a arrogância de uma mulher que acabará de ganhar na loteria. Esperei até que ela passasse pelas portas giratórias antes de pegar algo na minha bolsa. Peguei meu celular, que estava com a tela virada para baixo sobre a mesa o tempo todo. Parei a gravação. O arquivo de áudio era cristalino. Cada insulto, cada palavra depreciativa, cada admissão de que seu casamento era uma farsa e que seu amor estava à venda. Ela tinha acabado de me entregar os códigos nucleares. Queria $500.000. O que ela ia conseguir era um lugar na primeira fila para sua própria destruição. Paguei a conta, deixei uma gorjeta generosa para o garçom e saí para o calor de Atlanta. O ar parecia pesado, mas meus passos eram leves. A armadilha estava armada. O encontro com Chloe me deu a arma para destruir a reputação deles, mas eu ainda precisava da munição para enterrá-los legalmente. Voltei ao meu escritório e instruí meus peritos contábeis a investigarem mais a fundo. Eu precisava saber para onde tinha ido cada centavo, não apenas recentemente, mas durante a última década. Eu estava reunindo provas para as acusações de fraude contra Malik em relação ao empréstimo de $50.000. Mas o que encontrei foi um cemitério financeiro que guardava segredos muito mais sombrios do que alguns cartões de crédito estourados. Meu contador principal sinalizou uma transação recorrente que não fazia sentido. Era uma transferência eletrônica mensal de $2.000 enviada para um fundo fiduciário administrado por um escritório de advocacia em Savannah. Tudo começou exatamente há 10 anos e terminou apenas 3 meses atrás, quando cortei o acesso deles aos meus fundos. Isso dava quase $250.000. Meus pais viviam alegando pobreza, dizendo que não tinham dinheiro para pagar o aluguel ou as compras do supermercado. No entanto, de alguma forma, eles conseguiam arranjar $2.000 todos os meses, religiosamente. Não era uma conta. Não era uma hipoteca. Era dinheiro para comprar silêncio. Utilizei minha autorização de segurança e meus contatos para obter os registros associados a esse fundo fiduciário. Foram necessárias 3 horas para quebrar o sigilo. Mas quando o arquivo abriu na minha tela, a temperatura no ambiente pareceu cair 20 graus. A beneficiária do fundo fiduciário era uma jovem chamada Kesha Davis. O fundo foi criado como parte de um acordo extrajudicial para evitar processo criminal. O réu no caso era Malik Wilson. Fiquei olhando fixamente para a data no boletim de ocorrência. 14 de agosto, 10 anos atrás. Lembrei-me daquele dia com uma clareza que me embrulhou o estômago.
Eu tinha 19 anos e estava me preparando para o segundo ano da faculdade. Eu tinha acabado de receber a fatura da minha matrícula. Lembrei-me de estar sentada à mesa da cozinha com meus pais, com a carta de aceitação para um programa de intercâmbio de prestígio em mãos. Eu vim economizando para isso, mas precisava do fundo universitário que minha avó havia deixado para mim. O dinheiro que meu pai jurava estar em uma conta de alto rendimento, esperando pela minha educação. Naquele dia, meu pai olhou-me nos olhos com lágrimas nos olhos e disse-me que o dinheiro tinha acabado. Ele disse que o mercado havia entrado em colapso. Disse que fez um mau investimento e perdeu tudo. Ele me disse que eu teria que fazer empréstimos estudantis se quisesse terminar a faculdade. Ele me disse que eu tinha que ser adulta e fazer a minha parte. Eu acreditei nele. Fiz os empréstimos. Trabalhei em turnos duplos na biblioteca. Desisti do programa de intercâmbio. Passei a década seguinte pagando dívidas com juros, acreditando que minha família simplesmente havia sido vítima do azar. Mas, ao ler o boletim de ocorrência, percebi que não foi azar. Foi culpa do Malik. Na noite de 14 de agosto, Malik estava dirigindo embriagado. Ele passou um sinal vermelho em um carro esportivo que meus pais haviam alugado para ele e bateu na lateral de um sedã dirigido por Kesha Davis. Ela sobreviveu, mas precisou de várias cirurgias e meses de reabilitação. Meus pais não perderam minha reserva para a faculdade no mercado financeiro. Eles a liquidaram. Eles pegaram cada centavo que minha avó havia deixado para o meu futuro e usaram para pagar a família da vítima e contrataram um advogado caro para limpar a ficha de Malik. Eles compraram a liberdade dele com a minha educação. Eles o salvaram da prisão me condenando a 10 anos de dívidas. Consultei novamente os extratos bancários e as datas coincidiram. O pagamento inicial ao advogado foi efetuado 2 dias depois de me terem informado que o dinheiro tinha desaparecido. Os pagamentos mensais para o fundo começaram no mês seguinte, utilizando o saldo restante da conta, e eventualmente começaram a afetar o dinheiro que eu enviei quando consegui meu primeiro emprego de verdade. Passei toda a minha vida adulta pagando pelo crime do meu irmão. Financiei o silêncio que lhe permitia andar por aí agindo como se fosse melhor do que todos os outros, enquanto eu me virava como podia para economizar. A fúria que me consumia era diferente da raiva que senti no casamento. Aquela era intensa e explosiva. Esta era fria. Foi absoluto. Foi o tipo de sentimento que paralisa o coração para sempre. Eles roubaram minha oportunidade na vida. Olharam para seus 2 filhos e decidiram que o filho irresponsável e bêbado valia a pena ser salvo, enquanto a filha estudiosa e ambiciosa valia a pena ser sacrificada. Eles não apenas me usaram. Eles canibalizaram meu futuro para alimentar o ego dele. Imprimi o boletim de ocorrência, o acordo extrajudicial e o extrato bancário. Coloquei-os em uma pasta nova na minha mesa. Eu não ia processar apenas o Malik pelos 50 mil que ele roubou semana passada. Eu ia processar meus pais pelo roubo do meu fundo fiduciário. Eu ia expor o acidente que eles gastaram uma fortuna para esconder. Malik estava apavorado com a possibilidade de ir para a cadeia por fraude, mas não fazia ideia de que também estava prestes a enfrentar os fantasmas do seu passado. Eles queriam proteger seu filho predileto a todo custo. Agora, iriam aprender que o custo seria eu. A ligação chegou às 23h45 de uma terça-feira à noite, enquanto a chuva batia forte nas paredes de vidro do meu escritório. Eu ainda estava trabalhando, soterrado sob a montanha de documentos de contabilidade forense que comprovavam que meus pais haviam roubado meu futuro, mas o toque do celular cortou o silêncio como um grito. Não era Darius. Era um número que eu não reconheci. Quando atendi, uma voz que eu conhecia muito bem falou do outro lado da linha. Foi o Dr. Evans, chefe de cirurgia, quem suspendeu Darius poucos dias antes. Sua voz estava trêmula. Zorá, você precisa ir imediatamente para o Grade Memorial. É o Darius. Ele foi atacado. O trajeto até o hospital foi um borrão de pneus aquaplanando e semáforos vermelhos que ignorei completamente. Minha mente fervilhava com diversos cenários, mas nada me preparou para a realidade da sala de trauma número 1. Darius, meu marido, o homem com as mãos mais firmes de Atlanta, o homem capaz de inserir um catéter no cérebro humano sem tremer, estava sentado na beira de uma maca. Sua camisa estava rasgada e manchada de lama e sangue. Seu rosto estava machucado e inchado, e seu olho esquerdo estava cerrado com força.
Mas não foi isso que me tirou o ar dos pulmões. Foram as mãos dele. Ambas as mãos estavam envoltas em grossas camadas de gaze e talas, elevadas sobre almofadas como asas quebradas. Corri até ele, caindo de joelhos ao lado da cama. Tinha medo de tocá-lo, medo de causar mais dor. Darius olhou para mim com seu olho bom, e viu um nível de derrota que partiu meu coração em 1000 pedaços. Zorá, ele sussurrou com a voz embargada por causa do lábio rachado. Me desculpe. Eu tentei protegê-los. Levantei-me e me virei para o Dr. Evans, que estava parado num canto, com um rosto pálido. O que aconteceu? Quais são os danos? O Dr. Evans respirou fundo. Fraturas múltiplas nos metacarpos de ambas as mãos. Luxação do polegar direito. Contusões graves no nervo ulnar. Zorá, faremos o nosso melhor na cirurgia amanhã, mas você conhece as estatísticas tão bem quanto eu. A destreza necessária para a neurocirurgia, ele parou de falar, incapaz de pronunciar as palavras. A carreira do meu marido havia acabado. A vida que ele construiu, as milhares de vidas que ele deveria salvar, tudo perdido em uma única noite. Voltei-me para Darius. Quem fez isso? Darius fechou os olhos. Foi Malik. Ele estava me esperando no estacionamento. Ele tinha uma chave de roda. Ele não parava de gritar comigo, Zorá. Ele disse que eu estava envenenando sua mente. Ele disse que eu era quem estava te tornando ganancioso. Ele disse, se eu não pudesse mais assinar os cheques, talvez você voltasse a ouvir sua família. Malik não atacou apenas um homem. Ele atacou as mãos de um cirurgião. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele atacou a fonte da nossa estabilidade porque acreditava, em sua visão de mundo narcisista e distorcida, que eu era fraca demais para enfrentá-lo sozinha. Ele achava que Darius era o mestre dos fantoches que me manipulava, porque seu cérebro não conseguia conceber que uma mulher, especialmente sua irmãzinha, possuísse esse tipo de poder. Ele quebrou as mãos do meu marido para quebrar a minha vontade. Saí da sala de emergência e fui para o corredor. Minha mãe me chamou de monstro por ter cancelado seus cartões de crédito. Chloe me chamou de cruel por tê-las despejado, mas elas não faziam ideia do que era crueldade de verdade. Eles soltaram um cachorro raivoso, e agora esse cachorro mordeu a única pessoa no mundo que importava para mim. Olhei para o meu reflexo no vidro do posto de enfermagem. A tristeza havia passado. O choque havia passado. Só restou uma clareza fria e aterradora. Aquilo não era mais uma disputa legal. Não se tratava mais de dinheiro, bens ou pedidos de desculpas. Eles haviam levado meu passado com o roubo do fundo fiduciário e agora tentavam levar meu futuro destruindo meu marido. Peguei meu celular. Não liguei para a polícia novamente. Eles já estavam procurando por ele. Chamei Arthur Sterling, meu sócio. Arthur, disse eu, com a voz sem qualquer inflexão. Liberem todos os arquivos. Os registros de sonegação fiscal do meu pai. As filmagens de Chloe furtando em lojas. O acordo de indenização referente ao atropelamento e fuga de Malik. Enviem tudo para a imprensa. Enviem para a junta médica. Envie para todas as pessoas que eles já tentaram impressionar. Arthur hesitou. Zorá, essa é a opção nuclear. Uma vez que a utilizemos, não haverá volta. Eles se tornarão parasitas. Serão destruídos. Olhei através das portas de vidro para o meu marido, encarando suas mãos quebradas. Ótimo, eu disse. Queimem tudo. Isto não é mais um processo judicial, Arthur. Isto é guerra, e não vou fazer prisioneiros. O único som no quarto particular do hospital era o chiado rítmico da máquina de oxigênio e a respiração superficial do meu marido. Darius estava sedado, com as mãos elevadas sobre almofadas envoltas em tanta gaze que pareciam luvas de boxe. Sentei-me no escuro, observando subir e descer do seu peito, e senti a última chama da minha consciência tremeluzir e se extinguir. Eu tentei fazer isso da maneira correta. Tentei usar a lei. Tentei usar pressão financeira, mas eles responderam com violência física. Eles tentaram agarrar as mãos de um curandeiro porque estavam zangados por eu ter fechado a carteira deles. Eu sabia que mandar Malik para a prisão não seria suficiente. Ele só se tornaria um mártir aos olhos da minha mãe,
uma vítima do sistema e da sua irmã vingativa. Eu precisava destruir a única coisa que eles valorizavam mais do que dinheiro. Eu precisava destruir a imagem deles. E para isso, eu precisava de todos eles em uma sala, cercados pelas mesmas pessoas que eles estavam desesperados para impressionar. Eu precisava de um palco. Peguei meu telefone e disquei o número da minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque, ofegante e expectante, como se estivesse esperando que eu desabasse. Mãe, eu disse, com a voz trêmula de um cansaço cuidadosamente fingido. Eu não aguento mais. Darius está ferido. A polícia está por toda parte. Eu só quero que isso pare. Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio que eu sabia estar repleto de uma satisfação presunçosa. Ela pensou que tinha vencido. Pensou que a violência tinha funcionado, que eu finalmente tinha sido intimidado e submetido. Zorá, querida, ela exclamou, seu tom mudando instantaneamente da histeria para uma doçura enjoativa. Nós também queremos que isso pare. Malik está se sentindo péssimo. Sabe, ele simplesmente perdeu a cabeça porque nos ama muito. Ele estava tentando proteger sua família. Se vocês retirarem as acusações e nos ajudarem a nos reerguer, poderemos deixar toda essa situação desagradável para trás. Fechei os olhos e engoli a bile que subia pela minha garganta. Vou retirar as acusações. Menti. Vou dizer à polícia que foi um mal-entendido e vou reativar as contas. Mas preciso de algo de você. Preciso ter a certeza de que somos realmente uma família novamente. Preciso de um pedido público de desculpas, não apenas por mim, mas para mostrar à comunidade que estamos unidos. Os boatos estão destruindo meu negócio. Mãe, preciso de um grande evento, uma celebração onde possamos mostrar a todos que os Wilson são sólidos. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Ela não ouviu minha dor. Ela ouviu uma oportunidade. Ela ouviu falar em uma oportunidade de voltar a ser o centro das atenções e recuperar seu lugar na sociedade de Atlanta. Um evento, ela ponderou. Bem, Chloe está com cerca de 5 meses agora. Íamos fazer um jantar pequeno, mas talvez possamos transformar em algo maior. Uma festa de revelação de gênero. Todo mundo está fazendo. Seria a maneira perfeita de reunir a família e dar as boas-vindas à nova geração. Foi perfeito. Tão perfeito que chegou a ser poético. Uma revelação de gênero para um bebê que eu sabia, através do resultado do teste de paternidade que me ocupava os arquivos digitais, que não era do meu irmão. Isso parece maravilhoso, mãe. Eu disse, faça isso. Faça algo luxuoso. Não economize em nada. Quero todos lá, o bispo, os sócios, os vizinhos, todos que viram o guincho levar o carro. Quero que eles nos vejam felizes. Vou te reembolsar tudo no dia da festa. É só me trazer os recibos. Desliguei o telefone e fui até a janela, olhando para o horizonte de Atlanta. Eu sabia exatamente o que eles fariam. Eles não tinham dinheiro. O crédito deles estava arruinado. Mas a promessa do meu reembolso, a promessa de que a galinha dos ovos de ouro estava de volta, os tornaria imprudentes. Eles recorreriam a agiotas. Implorariam, pediriam emprestado e roubariam para dar essa festa. Eles cavariam um buraco financeiro tão fundo do qual jamais conseguiriam sair, tudo por causa de uma festa que terminaria em sua ruína total. Nos 3 dias seguintes, assisti ao desastre em câmera lenta através das atualizações do meu investigador particular. Meus pais fizeram um empréstimo com garantia de um carro que nem sequer era deles por completo. Malik saiu do esconderijo achando que estava livre de problemas e pegou dinheiro emprestado de outro grupo de agiotas, prometendo-lhes o dobro do valor assim que sua irmã pagasse. Chloe reservou o Starlight Ballroom no Hotel Intercontinental, um local onde só para abrir as portas custa $30.000. Eles encomendaram arranjos florais personalizados, um bolo de 5 andares e uma queima de fogos de artifício para a revelação. Eles estavam gastando dinheiro que não existia, confiando na promessa de uma mulher que haviam abusado durante uma década. Eles estavam tão cegos pela própria ganância e pela necessidade desesperada de validação, que nunca pararam para perguntar por que os perdoaria tão facilmente. Eles nunca pararam para pensar que a irmã que os expulsou pudesse ter uma definição diferente de reunião familiar. O convite chegou por e-mail 24 horas depois.
Era lindamente decorado com folhas de ouro e fitas rosa e azuis. O legado da família Wilson continua a crescer. A mensagem dizia: junte-se a nós para uma celebração da vida, do amor e do perdão. Fiquei olhando para a tela, para a foto sorridente de Malik e Chloe, que pareciam um casal perfeito. Eles não faziam ideia de que eu não estava ali para celebrar um nascimento. Eu estava ali para dar continuidade a um legado. A armadilha estava armada e eles caíram nela direitinho, sorrindo o tempo todo. Eu precisava de um último prego no caixão. Mandar meu irmão para a prisão por fraude e meus pais para o asilo por roubo foi justiça, mas não foi destruição total. Para desmantelar verdadeiramente a família Wilson, eu precisava atingir o cerne de sua nova obsessão, o legado, o bebê. Eles depositavam todas as suas esperanças nessa criança, tratando Chloe como um instrumento para sua redenção. Eles acreditavam que esse bebê garantiria a continuidade da linhagem deles e, mais importante, asseguraria meu apoio financeiro. Eu suspeitava que a cronologia da gravidez de Chloe não coincidia com sua repentina devoção a Malik. Então, decidi investir um pouco em ciência para confirmar minha hipótese. Liguei para o Sr. Vance, meu investigador particular, e lhe dei duas tarefas. A primeira foi fácil. Malik era desleixado. Ele estava escondido num carro alugado barato, tentando evitar os tubarões solitários de quem tinha pegado o carro emprestado para a festa. Vance o seguiu até um posto de gasolina e o observou jogar uma garrafa de água meio vazia em uma lata de lixo. Depois de um par de luvas de látex e um saco de prova selado, tínhamos o DNA de Malik. A segunda tarefa exigiu um pouco mais de sutileza. Eu não podia simplesmente agarrar uma mulher grávida e roubar uma amostra. Então, usei a ganância delas contra elas. Liguei para Chloe e disse a ela que, como parte do meu gesto de paz, eu queria criar um fundo fiduciário de $1 milhão para o bebê. Eu disse a ela que o banco exigia um exame genético pré-natal padrão não invasivo para finalizar a documentação. Era mentira, claro, mas mentira envolta em dinheiro é a única linguagem que Chloe fala. Ela nem hesitou. Me mandou sua localização imediatamente. Enviei um farmacêutico, que na verdade era meu funcionário, ao quarto de hotel dela. Ele coletou a amostra de sangue, sorriu profissionalmente e a levou diretamente para um laboratório particular que eu havia contratado. Os resultados foram entregues rapidamente. Paguei o triplo para recebê-los em 24 horas. A festa de revelação do sexo do bebê estava marcada para sábado à noite. Na sexta-feira à noite, às 19h30, eu estava sentado no meu escritório. As luzes da cidade de Atlanta se misturavam com a chuva que batia na janela quando meu e-mail tocou. O assunto do e-mail era simples: análise de paternidade, caso número 4920. Cliquei em abrir arquivo. Meu coração batia em um ritmo lento e constante. Passei pela linguagem técnica, pelos marcadores e pelos alalas até chegar ao resumo no final da página. A probabilidade de paternidade era de 0,00%. Recostei-me na minha poltrona de couro e soltei um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. Não era mais apenas uma suspeita. Era um fato. O bebê pelo qual meus pais estavam hipotecando suas almas para celebrar, a criança pela qual Malik estava arriscando a vida para sustentar, não era dele. Chloe havia enganado todos eles. Ela encontrou uma família desesperada e se apegou a eles, na esperança de lucrar antes que a verdade viesse à tona. Ela se achava mais esperta que todo mundo na sala. Ela se esqueceu que eu estava lá. Imprimi o documento. O papel parecia pesado na minha mão, quase vibrando com o potencial de devastação que continha. Essa simples folha de papel iria transformar a celebração deles em um massacre. Observei o convite que me enviaram. O legado da família Wilson continua a crescer. Tracei as letras douradas com o dedo. Amanhã à noite, eles estariam em um palco cercados pela elite de Atlanta, esperando que confetes rosa ou azuis caíssem sobre eles. Eles esperavam um milagre. Eu ia dar-lhes um massacre. Dobrei o papel e o coloquei no bolso interno do meu blazer. Caminhei até o espelho no meu escritório e conferi meu reflexo. Meu rosto estava sereno. Meus olhos, frios. O espetáculo acabou, sussurrei para a sala vazia. É hora dos agradecimentos finais. O salão Starlight do Hotel Intercontinental vibrava com aquele tipo de energia frenética que só existe quando as pessoas gastam dinheiro que não têm.
Meus pais se superaram. Havia arranjos de cristal em todas as mesas, imponentes composições de hortênsias brancas e rosas cor-de-rosa e azuis que custavam mais do que a prestação média de uma hipoteca. Um quarteto de cordas tocava jazz suave num canto perto da fonte de champanhe. Os convidados eram a nata da Sociedade Negra de Atlanta. O bispo estava lá, segurando uma taça de cidra espumante. Os vereadores que meu pai tentava conquistar há anos estavam confraternizando perto do buffet. Até mesmo os vizinhos que haviam filmado o despejo estavam presentes, atraídos pela promessa de bebida grátis e pelo espetáculo de uma ressurreição familiar. Cheguei com 20 minutos de atraso. O timing é tudo. Saí de um carro alugado, não do meu Honda, vestindo um longo vestido carmesim que me caía como uma segunda pele. Eu queria parecer sangue. Eu queria parecer perigo. Ao atravessar as portas duplas, o silêncio que pairava sobre o cômodo era palpável. Todos tinham visto os vídeos do TikTok. Todos tinham visto os blogs. Estavam esperando uma briga. Em vez disso, encontraram uma rainha. Minha mãe, Bernice, foi a primeira a me ver. Ela estava usando um vestido dourado de lantejoulas, um número menor e um sorriso 3 números maior do que o necessário. Zorá, meu amor, ela exclamou, atravessando o quarto correndo com os braços abertos. Você conseguiu. Estávamos tão preocupados que você se atrasasse no trabalho. Ela me abraçou e eu a senti tremendo. Não era emoção, era adrenalina. Ela sussurrou no meu ouvido, a voz embargada pelo pânico: o buffet precisa da conta até às 10. Não nos envergonhe. Recuei um pouco e sorri, um sorriso que não chegou aos meus olhos. Não se preocupe, mãe, disse em voz alta o suficiente para que o bispo ouvisse. Esta noite será inesquecível. Prometo. Meu pai, Desmond, apareceu ao meu lado, elegante em um smoking que eu sabia com certeza que era alugado. Ele deu um tapinha no meu ombro, bancando o patriarca benevolente. Minha filha, pessoal, anunciou ele para todos na sala, a espinha dorsal desta família. Tivemos nossas diferenças, mas o amor sempre vence, não é, Zorá? Não. O amor sempre vence, pai. Repeti. Então Malik chegou. Ele desfilou com ares de quem era o dono do lugar. Usava um terno branco que lhe dava a impressão de ser um televangelista. Ele me abraçou e eu senti o cheiro de bourbon em seu hálito. Obrigado por vir, maninha, murmurou ele. Eu sabia que você ia conseguir. Chloe e eu agradecemos o fundo fiduciário. Se for uma menina, vamos dar o seu nome ao bebê. Olhei para ele, para o irmão que havia quebrado as mãos do meu marido. E não senti absolutamente nada. Nenhuma piedade, nenhuma raiva, apenas o cálculo frio de um carrasco avaliando o pescoço. Que fofo, Malik, eu disse. Tenho uma surpresa especial para o bebê mais tarde. E lá estava Chloe. Ela estava sentada em um trono de veludo perto do palco, com as mãos repousando protetoramente sobre sua barriga de grávida. Ela estava radiante, irradiando a satisfação presunçosa de uma mulher que pensa ter garantido sucesso. Ela usava um vestido rosa e azul feito sob medida que provavelmente custou $5.000. Quando me viu, acenou levemente, uma rainha cumprimentando uma camponesa. Caminhei até ela. Você está linda, Chloe, eu disse. A gravidez lhe cai muito bem. Ela deu um sorriso irônico, inclinando-se para que só eu pudesse ouvir. Eu te disse, Zorá. Ou você paga o preço ou perde a família. Fico feliz que você tenha feito a escolha certa. Onde está a conta? Tudo a seu tempo, eu disse, dando um tapinha na mão dela. Primeiro temos que fazer a revelação, certo? Não queremos estragar o clímax. Ela deu uma risada cristalina que me irritou profundamente. Você tem razão. A revelação vai ser explosiva. Ela não fazia ideia. Olhei ao redor da sala, para os rostos sorridentes, a comida cara e os garçons reabastecendo os copos. Vi os tubarões solitários de quem Malik havia pegado emprestado os trajes de banho perto da parede do fundo, parecendo desconfortáveis em seus ternos baratos. Eles também estavam ali para receber o pagamento. Todos estavam ali para ganhar dinheiro. Meus pais estavam sofrendo, absorvendo a adoração,
fingindo que não era um sem-teto, fingindo que seu filho não era um criminoso violento, fingindo que sua nora não era uma impostora racista. Eles construíram um castelo com cartas de baralho e convidaram o vento para jantar. Aceitei uma taça de champanhe de uma bandeja que passou. Socializei com as pessoas. Ri nos momentos certos. Deixei que acreditassem na mentira. Deixei que pensassem que eu era a linda filha que retornava ao convívio familiar com o talão de cheques na mão. Eu os deixo se sentirem seguros porque a queda é muito mais difícil quando você pensa que está voando. As luzes diminuíram, a música aumentou de volume. Era a hora. O DJ interrompeu a música e a sala mergulhou no silêncio de expectativa enquanto as luzes se apagavam, deixando apenas o foco de luz no enorme telão de projeção atrás do palco. Minha mãe, Bernice, estava agarrada ao braço do meu pai, com lágrimas de alegria já escorrendo pelo rosto, pronta para a apresentação de sua vida. Chloe estava no centro do palco, radiante, acenando para a multidão como se fosse da realeza. Malik estava ao lado dela, com o peito estufado, parecendo um pai orgulhoso em todos os sentidos. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. A multidão cantava em coro, com os rostos voltados para cima, esperando para ver se a fumaça seria rosa ou azul. Eu estava nas sombras perto da cabine de áudio e vídeo, com o dedo pairando sobre a tecla Enter do meu tablet. Eu tinha burlado o sistema deles há 10 minutos. Eles queriam um show. Eu estava prestes a entregar um documentário. 3, 2, 1. A multidão aplaudiu, esperando uma explosão de confetes. Em vez disso, a tela piscou. A imagem do ultrassom que havia sido projetada ali desapareceu. Em seu lugar, apareceu um vídeo em alta definição. Era a gravação do meu encontro com Chloe no Ritz-Carlton. O áudio ecoava pelo sofisticado sistema de som surround, cristalino e inegável. Cansei dessa família desprezível. A voz de Chloe ecoou pelo salão de baile. O sorriso sumiu do rosto da verdadeira Chloe no palco. Ela olhou em volta descontroladamente, como se tentasse encontrar a origem da própria voz. Na tela, ela tomou um gole de champanhe e se inclinou para frente. Seus pais são exaustivos. Eles são barulhentos. Eles são carentes. E eles são obcecados com aparências que não podem pagar. O silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O bispo abaixou o copo. Os vereadores trocaram olhares arregalados, mas o vídeo continuou, cortando impiedosamente para a parte que acabaria com ela. Pensei que casar com ele fosse um passo à frente, debochou ela no telão gigante, seu rosto de 3 metros de altura pairando sobre os convidados. Eu pensei que vocês cuidassem uns dos outros, mas acabei de me casar com um circo. E Malik? Ele é uma criança falida e iludida. Malik se afastou dela no palco, com o rosto empalidecendo. Mas o vídeo ainda não havia terminado. A cena mudou para um novo vídeo, uma gravação granulada de uma câmera de segurança que eu havia retirado do hotel onde ela estava se encontrando com o ex. A imagem mostrava Chloe andando de um lado para o outro, falando ao telefone em voz alta. Eu sei que o bebê é seu, Tyler, ela gritou no telefone, como aparecia na tela. Claro que sei. Malik acha que é o pai, mas ele é um idiota. O bebê vai ser branco, Tyler. Como é que eu vou explicar isso para a família negra idiota dele? Preciso do dinheiro da irmã dele antes que a criança nasça para podermos fugir. O suspiro que rasgou a sala sugou todo o oxigênio do ar. Foi uma reação física, um recuo coletivo. Minha mãe, Bernice, soltou um som que não era humano, um grito estrangulado de pura devastação. Ela encarava a tela onde sua nora, a mulher que ela havia escolhido em vez de sua própria filha, a chamava de estúpida e planejava fugir com um homem branco. Então, a imagem final apareceu. Era o resultado do teste de paternidade. O documento preencheu a tela, as palavras ampliadas para que todos pudessem ver. Probabilidade de paternidade, 0%. Observei das sombras enquanto a verdade se instalava no quarto como um sudário. Chloe ficou imóvel no palco, com as mãos ainda repousando sobre a barriga, mas agora elas pareciam garras. Ela olhou para a multidão, para o mar de rostos que a admiravam segundos antes, e só viu repulsa. Ela olhou para meus pais, que a encaravam com os olhos vazios de pessoas que acabaram de perceber que venderam suas almas por ouro de tolo. Então ela olhou para Malik. Meu irmão estava tremendo.
Ele vibrava com uma raiva tão intensa que eu conseguia senti-la do outro lado da sala. A humilhação foi total. Ele não era pai. Ele não era marido. Ele era um alvo. Um alvo de piadas. O queridinho tinha sido feito de bobo diante de toda a cidade de Atlanta. Você mentiu, sussurrou Malik. Mas o microfone captou a sua voz, amplificando-a. Você mentiu sobre tudo. Chloe entrou em pânico. Malik, me escuta. Ela gaguejou, recuando, com os saltos presos no tapete do palco. É tudo mentira. Zorá inventou tudo. Ela usou inteligência artificial. Ela está tentando nos arruinar. Não minta para mim. Malik rugiu. Ele avançou. Tudo aconteceu tão rápido que os seguranças mal tiveram tempo de reagir. Ele a atacou não com a graça de um amante, mas com a fúria de um homem que não tem mais nada a perder. Eles se chocaram contra a mesa onde estava o bolo de revelação de gênero, espalhando camadas de glacê e pasta americana. A multidão gritou e recuou em pânico quando Malik a agarrou pelos ombros, sacudindo-a violentamente enquanto ela gritava obscenidades que ecoavam pelo teto abobadado. Foi um caos. Foi violência. Foi o fim da transmissão ao vivo do Wilson Legacy para a elite de Atlanta. E eu fiquei ali parado, assistindo ao castelo de cartas desmoronar, sabendo que eu era o único saindo ileso dos escombros. A equipe de segurança finalmente conseguiu separar meu irmão de sua esposa grávida, mas o estrago já estava feito. O bolo de revelação de gênero era um amontoado de pasta americana despedaçado no chão, e Chloe soluçava histericamente, agarrando a barriga enquanto leite e cacos de vidro se espalhavam por seu vestido de grife. Os convidados corriam para as saídas, aterrorizados pela violência que acabavam de presenciar. Mas eles foram bloqueados por uma parede de uniformes azuis. As portas duplas se abriram com uma força que fez as dobradiças tremerem e o departamento de polícia de Atlanta invadiu o salão de baile. Eles não estavam lá por causa de uma reclamação de barulho. Estavam lá por causa de um fugitivo. Malik ainda gritava obscenidades quando os policiais o agarraram. Ele tentou lutar, desferindo socos com a mesma arrogância imprudente que o caracterizava por toda a vida, mas não era páreo para 3 policiais treinados. Eles o jogaram contra a parede bem ao lado da tela de projeção, que ainda estava congelada mostrando os resultados do teste de paternidade. Observei enquanto algemavam suas mãos atrás das costas, o metal se fechando com um som que parecia música. Malik Wilson, um policial, anunciou com sua voz ecoando em meio ao caos: você está preso por agressão qualificada contra o Dr. Darius Wilson, fraude financeira e roubo de identidade. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Minha mãe, Bernice, soltou um gemido que soava como o de um animal ferido. Não, gritou ela, correndo em direção aos policiais, seu vestido dourado brilhando sob as luzes do palco. Vocês não podem levá-lo. Ele é um bom menino. Ele é inocente. Foi um engano. Conte a eles, Desmond. Conte a eles quem somos. Meu pai tentou usar sua influência inexistente, mas foi impedido por um tipo diferente de autoridade. O gerente do hotel, acompanhado por 2 seguranças corpulentos, entrou na pista de dança. Ele olhou para o bolo destruído, a mesa quebrada e o caos, e seu rosto ficou roxo. Ele segurava uma prancheta com a conta. O valor final incluía o aluguel do local, o buffet, a segurança e os danos. Era astronômico. Quem vai pagar por isso? Exigiu o gerente, com a voz trêmula de raiva. O cartão cadastrado foi recusado. O cheque voltou. Quer o pagamento imediato ou irei apresentar queixa por furto de serviços contra toda a parte envolvida? O silêncio voltou a reinar na sala. O convidado, um membro da elite de Atlanta, olhou para meus pais. Eles estavam esperando pelo talão de cheques. Estavam esperando pela riqueza da qual os Wilson se gabavam há anos. Mas não havia nada. Os bolsos do meu pai estavam vazios. A bolsa da minha mãe só continha lenços de papel e mentiras. O pânico se instalou. Eles olharam ao redor da sala, procurando por uma tábua de salvação, procurando por um salvador, e então seus olhos pousaram em mim. Eu estava perto da cabine de áudio e vídeo, ainda na penumbra, meu vestido carmesim refletindo a luz. Minha mãe apontou um dedo trêmulo para mim. Ela vai pagar, gritou, com a voz desesperada e estridente.
Minha filha, Zorá, organizou tudo isso. Ela prometeu nos reembolsar. Ela tem o dinheiro. Ela é a CEO. Pergunte a ela. O gerente se virou para mim. A polícia parou, arrastando Malik para longe para me olhar. Os convidados viraram a cabeça. Todos os olhares estavam voltados para Zorá, a faz-tudo, Zorá, o caixa eletrônico, Zorá, o capacho. Eles esperavam que eu sacasse meu cartão preto. Eles esperavam que eu suspirasse, revirasse os olhos e o salvasse uma última vez, porque era isso que eu sempre fazia. Eles pensavam que a lealdade familiar era um pacto suicida que eu havia assinado com sangue. Saí lentamente das sombras. Me movi com a graça de uma mulher que não tem nada a esconder e nada a perder. Passei pela minha mãe que chorava, pelo meu irmão algemado e pelos destroços da festa. Subi ao palco onde o pedestal do microfone ainda estava em pé. Retirei o microfone do pedestal. O feedback soou por uma fração de segundo, silenciando os últimos murmúrios na sala. Olhei para o gerente. Olhei para a polícia. E depois olhei diretamente para meus pais. Nunca assinei nenhum contrato para este evento. Eu disse que minha voz se amplificou clara e fria, preenchendo cada canto do salão de baile. Eu não reservei este local. Eu não pedi essa comida. E certamente não autorizei essas pessoas a gastarem um centavo do meu dinheiro. Meu pai ficou boquiaberto. Zorá, o que você está fazendo? Ele sussurrou, com o rosto empalidecendo. Voltei-me para a multidão, dirigindo-me aos membros do conselho municipal e aos diáconos da igreja. Durante anos, essas pessoas mentiram para você. Elas me roubaram. Elas abusaram do meu marido. Eles construíram uma vida baseada em fraudes. Eu não sou o salvador deles. Eu sou a vítima deles. E esta noite, chega. Voltei-me para o gerente. Essas pessoas são estranhas para mim. Se elas lhe devem dinheiro, sugiro que você cobre delas. Boa sorte. Eles nem sequer têm a roupa do corpo. Deixei o microfone cair. Caiu no palco com um baque surdo, um ponto final numa frase que eu vinha escrevendo há 29 anos. Virei-me e caminhei em direção à saída. Minha mãe gritava meu nome, implorando, suplicando, tentando negociar, mas eu não parei de andar. A polícia retomou a retirada de Malik pela porta. O gerente começou a gritar com meu pai, exigindo garantias e pedindo mais segurança. O castelo de cartas não apenas desmoronou. Ele se incinerou, e enquanto eu atravessava as portas duplas para o ar fresco da noite, não olhei para trás, nenhuma vez sequer. As consequências do massacre da revelação de gênero não foram uma combustão lenta. Foram uma incineração imediata. Chloe estava sentada na parte de trás de uma ambulância do lado de fora do hotel, segurando uma bolsa de gelo na bochecha, onde havia sofrido uma pequena contusão durante a confusão. Foi apenas um arranhão, mas para Chloe, foi um bilhete para se tornar vítima. Ela viu as luzes piscando e a multidão se formando, e seu instinto foi o de se exibir. Ela pegou o celular, as mãos tremendo o suficiente para parecer dramática, e começou uma transmissão ao vivo. Ela lamentava-se por ser uma mulher espancada, por seu marido ser um monstro e por mal ter escapado com vida, tanto a sua quanto a do bebê que esperava. Ela esperava compaixão. Ela esperava que a internet se mobilizasse em torno de sua fragilidade branca e enviasse doações. Ela esperava ser a heroína da sua própria tragédia, mas havia esquecido um detalhe crucial. Eu havia reproduzido a gravação. O áudio com seus insultos racistas, ela chamando minha família de lixo, sua admissão de que o bebê era um peão, esses trechos de áudio já haviam viralizado antes mesmo da polícia algemar Malik. Enquanto ela chorava em frente à câmera, a sessão de comentários se transformou em um verdadeiro massacre. Não havia compaixão. Só havia raiva. Usuários estavam republicando os vídeos dela usando o termo racista nigera no saguão do hotel. Eles estavam sobrepondo a foto dela chorando às suas exigências gananciosas de $500.000. As marcas que lhe enviaram leggings e kits de clareamento dental gratuitos emitiram comunicados públicos, repudiando-a em questão de minutos. O número de seus seguidores estava em queda livre, diminuindo aos milhares a cada vez que ela atualizava a página. Ela não foi apenas cancelada, ela foi apagada. Ela ergueu os olhos do celular, o rosto pálido.
Ao perceberem que o mundo não via uma vítima, via um vigarista racista que finalmente havia sido desmascarado. Quando os paramédicos a liberaram, ela não tinha para onde ir. Seus pais, em Ohio, tinham visto as notícias e pararam de atender suas ligações. Os Wilsons estavam arruinados. Ela sentou-se na calçada em frente ao hotel, com seu vestido de $5.000 destruído, uma pária, tendo apenas um aviso de porcentagem de bateria como companhia. Dentro do hotel, o desmantelamento dos meus pais foi muito mais literal. O gerente do hotel não estava interessado em desculpas ou promessas de pagamento futuro. Ele queria seus $30.000. A polícia estava de prontidão, pronta para acrescentar furto de serviços à lista de acusações daquela noite. Meu pai, Desmond, tentou se impor, tentou usar sua voz de diácono para exigir respeito, mas sua autoridade evaporou no momento em que saí daquele palco. O gerente ameaçou prendê-los imediatamente caso não apresentassem garantias. Foi uma cena lamentável. Minha mãe, Bernice, soluçando baixinho, teve que tirar sua aliança de casamento de diamantes do dedo. Era o anel que ela exibia na minha cara há anos, o símbolo do seu status, a prova de que ela era melhor do que as mães solteiras da vizinhança. Ela me entregou o objeto, com a mão tremendo violentamente. Meu pai teve que abrir mão de seu relógio de ouro e dos botões de punho de diamante que havia comprado com cartões de crédito em meu nome. Eles esvaziaram os bolsos. Esvaziaram as bolsas. Despojaram-se de todo o símbolo da riqueza que fingiam possuir. O gerente pegou tudo, fez um recibo que basicamente dizia que o pagamento havia sido feito integralmente mediante humilhação e mandou que eles saíssem da propriedade. Eles saíram do hotel carregando apenas a vergonha. Não tinham carro porque eu o havia retomado. Eles não tinham casa porque eu os havia despejado. Eles não tinham dinheiro porque suas contas estavam bloqueadas. Eles estavam parados na calçada, naquela noite úmida de Atlanta, dois idosos vestidos formalmente, segurando sacolas plásticas cheias de sobras que os funcionários haviam lhes dado para fazer tortas. Eles ligaram para velhos amigos, mas ninguém atendeu. Ligaram para membros da mesma igreja, mas a ligação caiu. Eles eram radioativos. Naquela noite, eles dormiram em um banco no Centennial Park, com o horizonte reluzente da cidade que pensavam ser sua zombando deles lá de cima. Eles estavam oficialmente sem teto, não por causa de uma tragédia, mas por causa de sua própria arrogância. Mas o destino mais sombrio estava reservado para Malik. Ele estava sentado em uma sala de interrogatório na delegacia, as luzes fluorescentes emitindo um zumbido de desgraça iminente. Ele esperava ser libertado sob fiança. Esperava que sua mãe entrasse correndo com um advogado. Ele esperava que eu me sentisse culpado e retirou as acusações. Ele esperou por horas, mas a porta nunca se abriu. Quando sua defensora pública finalmente chegou, ela não trouxe boas notícias. Ela trouxe uma pasta repleta de provas. Ela explicou tudo para ele. A agressão a um cirurgião, que acarretava uma pena mínima obrigatória devido à gravidade da lesão, a fraude de $50.000 contra os investidores solitários, o roubo de identidade. Mas aí ela deu o golpe final. Colocou sobre a mesa o processo reaberto do atropelamento com fuga ocorrido há 10 anos. O prazo de prescrição não havia expirado devido à natureza fraudulenta do acordo que eu havia exposto. O promotor não estava buscando um acordo. Ele queria dar um exemplo. Ele estava olhando para um homem que havia levado a vida às custas da irmã e com a condescendência dos pais. E ele decidiu que era hora de cobrar a conta. Malik olhou as fotos do acidente de carro que havia causado. Ele olhou para as fotos das mãos quebradas de Darius. Olhou para o teste de paternidade que comprovava que sua esposa o havia enganado. A fachada de garoto prodígio desmoronou. Ele percebeu que não havia ninguém para salvá-lo. Nenhum cheque seria emitido. Nenhuma influência seria exercida. Ele desabou, não com remorso, mas com o choro apavorado de uma criança que percebe que as luzes estão se apagando. O acordo judicial previa uma pena de 10 anos. 10 anos em um presídio estadual onde seu sobrenome não significava nada e seu charme, menos ainda. Ele assinou os papéis com as mãos trêmulas, chorando pela mãe, que naquele momento brigava com um gato de rua por um lugar em um banco de parque. As peças do dominó não apenas caíram, elas se esmagaram completamente. Passaram-se 365 dias desde a noite em que o Starlight Ballroom se tornou cenário de um crime. O tempo tem o poder de suavizar as arestas do trauma,
mas também de clarear a perspectiva. Eu estava na varanda da nossa nova casa, uma fortaleza moderna de vidro e aço escondida nas colinas ao norte da cidade. É um local que não aparece no Google Maps. Temos um portão de segurança que exige leitura biométrica. Temos seguranças que conhecem meu rosto melhor do que meus pais jamais conheceram. Temos paz dentro de casa. O ar cheirava a alho assado e alecrim. Darius estava na cozinha. Suas mãos, aquelas que foram dilaceradas pela fúria do meu irmão, cicatrizaram. As cicatrizes estão lá, finas linhas brancas traçando o mapa da nossa sobrevivência em seus nós dos dedos. Mas agora estão estáveis. Ele não consegue mais realizar cirurgias. A destreza necessária para navegar no cérebro humano desapareceu. Mas ele encontrou um novo propósito. Agora ele ensina. Ele orienta jovens negros que estão ingressando na área médica, mostrando-lhes como manusear um bisturi e como manter a cabeça erguida. Ele está mais feliz do que jamais o vi, livre da pressão da sala de cirurgia e da sombra da minha família. Entrei na cozinha e o abracei pela cintura por trás, encostando minha bochecha em suas costas. Ele se virou e beijou minha testa, seus olhos se enrugando com um calor que derreteu os últimos vestígios do gelo que eu carregava no peito havia um ano. Não éramos apenas sobreviventes, éramos conquistadores. Havíamos atravessado o fogo provocado pelo meu próprio sangue saído do outro lado, não apenas ilesos, mas refinados como ouro. Meu celular vibrou na bancada de mármore da ilha. Foi um som estridente no santuário tranquilo que havíamos construído. Olhei para a tela. Era um número desconhecido, um código de área local, mas não um que eu reconhecesse. Normalmente, minha assistente analisa tudo, mas algo me impeliu a responder. Talvez tenha sido intuição. Talvez tenha sido o último fio de curiosidade que ainda não havia sido cortado. Deslizei o botão de atender e levei o telefone ao ouvido, sem dizer nada. Ouviu-se um chiado estático, o ruído de fundo característico do trânsito e do vento. Era um telefone público. Eu nem sabia que ainda existiam. Zorá. A voz estava rouca, quebrada pelo estresse e pelos cigarros baratos. Parecia um fantasma tentando falar através de um rádio que estava perdendo o sinal. Era Bernice, minha mãe. Eu não disse nada. Simplesmente me encostei no balcão e ouvi. Zorá, meu bem, por favor, não desligue. Ela atropelou as palavras, em um acesso de pânico. Só me restam 2 minutos neste cartão. Estou na rodoviária de Pom. Acabei de terminar meu turno. Conseguia ouvir o cansaço na sua voz, a fadiga profunda de uma mulher que passou 12 horas de pé a empurrar um esfregão. A imagem de Bernice Wilson, a mulher que antes se recusava a usar qualquer coisa que não fosse seda, agora esfregando banheiros em uma estação de transporte público, passou pela minha mente. Deveria ter me deixado triste. Deveria ter despertado um lampejo de pena. Mas tudo o que senti foi o distanciamento frio de um historiador observando uma ruína. Preciso de ajuda, meu bem, ela soluçou. Só um pouquinho de ajuda. Seu pai está doente. Ele está dormindo no abrigo, mas eles expulsam todo mundo às 6 da manhã. Está muito frio, Zorá. Meus pés estão sangrando. Só preciso de $50. $50 para um quarto de motel por uma noite, só para podermos dormir numa cama. Só para eu poder lavar o cabelo. Por favor, Zorá. Nós somos seus pais. Nós te criamos. Isso não significa nada? $50. A mulher que roubou $250 do meu fundo fiduciário. A mulher que debitou $5.000 em um dia de spa no meu cartão enquanto eu estava no altar. A mulher que havia descartado meu amor em nome das aparências agora implorava por $50. A matemática era poética. O preço da sua dignidade tinha depreciado-se ao custo de um tanque de gasolina. Olhei para Darius. Ele havia parado de cortar. Estava me observando, com uma expressão cautelosa, pronto para intervir se eu precisasse, pronto para me proteger. Eu sorri para ele, um sorriso genuíno e suave que chegou aos meus olhos. Eu não precisava de proteção. Eu era o perigo. Não lhe disse uma palavra. Não lhe disse não. Não lhe disse porquê. Não lhe dei a satisfação da minha raiva nem o conforto da minha voz.
Em vez disso, tirei o telefone da orelha. Coloquei-o sobre a bancada de mármore com a face para cima. Voltei-me para o meu marido. Peguei a taça de Cabernet Sauvignon vintage que ele havia me servido. Brindei com a taça dele. A nós, eu disse, com a voz clara e vibrante ecoando pela cozinha. A nós, respondeu Darius, com uma risada profunda e contagiante. Conversamos sobre o nosso dia. Rimos do cachorro tentando perseguir um esquilo no quintal. Conversamos sobre nossa próxima viagem a Tóquio. Preenchemos o ar com os sons de uma vida plena, vibrante e transbordante de amor. Deixamos o telefone transmitir a trilha sonora da nossa felicidade para a mulher que estava parada na sujeira de uma rodoviária. Deixei que ela ouvisse por exatamente 60 segundos. Deixei que ela ouvisse a alegria que tentará destruir. Deixei que ela ouvisse o sucesso que tentará roubar. Deixei que ela ouvisse o som de uma filha que era completa sem ela. Então, sem interromper minha conversa com Darius, estendi a mão e toquei no botão vermelho. A ligação caiu. Peguei o telefone pela última vez. Abri as configurações. Naveguei até a tela de gerenciamento da conta. Selecionei a opção para alterar meu número. Confirmei a escolha. Os dígitos que me ligavam ao passado se dissolveram no éter digital, substituídos por uma nova sequência que ela jamais conheceria, um novo código para uma nova vida. Fui até a lixeira e joguei o celular lá dentro. Funcionava perfeitamente, mas parecia contaminado. Eu queria tudo novo. Darius me observava, com os olhos cheios de compreensão. Está feito? Perguntou. Está feito, respondi. Saí novamente para a varanda, respirando o ar fresco da noite. Olhei para as estrelas, as mesmas estrelas que me viram chorar em um terminal de aeroporto há 14 anos. Quando eu era uma criança assustada, agarrada a $200 e com o coração partido, eu pensava naquela garota. Pensei em como ela havia esperado por um salvador. Pensei em como ela finalmente percebeu que o salvador era a mulher no espelho. As pessoas dizem que o sangue é mais denso que a água como se isso fosse uma verdade absoluta. Mas esquecem que o sangue também pode ser tóxico. O sangue pode transmitir doenças. O sangue pode manchar. Passei a vida tentando limpar a bagunça que minha linhagem havia feito. Mas eu já tinha terminado de lavar a roupa. Olhei para Darius parado sob a luz da nossa cozinha. O homem que quase perdeu as mãos tentando me segurar. Essa era minha família. As pessoas que permanecem quando as coisas ficam difíceis. As pessoas que te protegem quando você está fraco. As pessoas que nunca te fazem sentir como se você fosse um peso morto. Virei as costas para as luzes da cidade na direção da rodoviária, lembrando-me da mulher que pedia $50. Voltei para dentro e tranquei a porta. A fechadura fez um clique com um som definitivo. Família não é biologia. Família não é um sobrenome ou uma história compartilhada de traumas. Família são as pessoas que estão lá quando o avião pousa. Família são as pessoas que te buscam. E pela primeira vez na minha vida, eu estava exatamente onde deveria estar, em casa. A jornada de Zorá nos ensina uma verdade brutal, porém necessária: o DNA compartilhado jamais justifica abusos. Durante anos, ela confundiu apoio financeiro com amor, para só depois perceber que a verdadeira família não se define por laços de sangue, mas sim por lealdade e respeito. Precisamos entender que estabelecer limites não é um ato de crueldade. É a forma suprema de autopreservação. Quando parentes tóxicos ameaçam sua paz, seu sustento ou sua segurança, ir embora não é abandono. É sobrevivência. Seu valor é inerente, não algo que você precisa comprar de pessoas que só te enxergam como um recurso. Se você acredita que família é quem aparece quando o avião pousa, clique no botão curtir e inscreva-se para mais histórias de resiliência e justiça.